O chão de mármore italiano da clínica de luxo brilhava como um espelho de vaidade, um cenário frio onde as mais tristes histórias emocionantes costumam nascer da semente do preconceito. Este é o nosso canal de histórias, um espaço dedicado a trazer relatos reais que rasgam a superfície e tocam a alma. E hoje, trazemos um daqueles contos emocionantes que nos forçam a questionar a bússola moral da própria humanidade. Ali, no centro da riqueza e do luxo cintilante, o silêncio asséptico foi brutalmente quebrado por um daqueles relatos de vida tão cruéis que, no fundo, dão origem a vidas que inspiram através da mais pura e dolorosa superação. De pé, encolhido sob os grandiosos lustres de cristal, estava um velho senhor de ombros curvados. Seus sapatos poídos e gastos pelo tempo manchavam o chão imaculado, criando um contraste dolorosamente real com um ambiente de altíssima classe. O Dr. Aris, com seu jaleco cortado sob medida e uma postura imperiosa, olhou para o idoso com um desprezo tão espesso e venenoso que sufocaria imediatamente qualquer coração. Nós, que nos dedicamos a reunir histórias para chorar, sabemos que a humilhação pública é a navalha mais afiada que o egoísmo humano pode empunhar. Este não era apenas mais um paciente indesejado, era o marco zero de uma das mais avassaladoras histórias de transformação já registradas. Você perdeu completamente a noção do seu lugar no mundo. A voz do Dr. Aris ecoou, aguda, impiedosa e totalmente destituída de qualquer compaixão emocional. Você acha que a minha clínica particular é uma instituição filantrópica para vidas que inspiram pena alheia? Olhe para o seu estado deplorável. As palavras cortavam o ar perfumado como chicotadas invisíveis. Para nós, espectadores atentos do canal de histórias, ver um ser humano ser tratado como escória é exatamente o que pavimenta o caminho para as nossas narrativas impactantes. O choque estático na luxuosa sala de espera era denso, um verdadeiro e asfixiante abalo real, o instante exato em que as máscaras de civilidade caem e a verdadeira moral do agressor se escancara à luz do dia. O idoso mantinha o olhar marejado fixo no rodapé. Suas mãos frágeis, o foco silencioso dessa trágica jornada de superação, tremiam violentamente enquanto seus dedos tortos tentavam agarrar um formulário amassado. Eram mãos severamente desfiguradas, calejadas ao extremo, as autênticas protagonistas silenciosas dessas raras histórias emocionantes. O Dr. Aris abriu um sorriso torto e riu, um som seco, perverso e metálico que despedaçaria em 1000 fragmentos o coração de qualquer pessoa minimamente decente. O que você ousa achar que eu, no auge da minha excelência, posso fazer por essas coisas inúteis que você chama de mãos? Zombou o médico, enchendo o peito de orgulho e consolidando de vez mais um daqueles relatos que nos embrulham o estômago de repulsa. Não se enganem, estas não são apenas meras histórias para chorar. São lições de vida urgentes e profundas, disfarçadas sob o manto escuro da tragédia. Segurança, vociferou Aris, sem demonstrar a menor sombra de pudor, abraçando com gosto seu papel de vilão desprezível nestes contos emocionantes. Tirem este lixo humano da minha frente agora mesmo. Ele está profanando a minha recepção e causando náuseas aos meus pacientes. A brutalidade crua e real daquela ordem sumária transformou o ambiente em um pesadelo sufocante de assistir. O público de elite ali presente desviou o rosto rapidamente, todos acovardados e cúmplices, enquanto nós, os guardiões destas histórias emocionais, sentimos a temperatura da injustiça ferver nas veias. Era um momento de ruptura, um daqueles dolorosos relatos de vida em que a dor atinge seu ponto de ebulição mais insuportável. O velho senhor não proferiu um único xingamento. A solitária lágrima que escapou e traçou um caminho úmido em seu rosto enrugado era prova viva de um dilacerante sofrimento emocional contido a duras penas. Ele era o retrato encarnado da superação absoluta frente à desumanidade desenfreada, um pilar inquebrável de resiliência e honra que muitas vidas que inspiram, sentadas em seus tronos de privilégio, jamais teriam a força para sustentar. O idoso apenas apertou os lábios secos, trancando sua agonia no peito e resguardando sua moral completamente intacta, enquanto seguranças com mãos pesadas agarravam seus braços finos sob o tecido ralo do casaco. Para o nosso sagrado canal de histórias, este é precisamente o instante cósmico em que a centelha da revolta nasce e se inflama. Em todas as grandes narrativas impactantes, o silêncio daquele que é humilhado é, na esmagadora maioria das vezes, o grito de guerra mais ensurdecedor que existe. O idoso, sendo empurrado sem cerimônia para a rua pavimentada como se fosse um nada, guardava trancafiado no peito um dos relatos reais mais devastadores que o mundo poderia ouvir. As pesadas engrenagens da justiça invisível do destino giravam, silenciosas e implacáveis. Do lado de dentro do vidro, o Dr. Aris ajeitou as suas brilhantes abotoaduras de ouro, inebriado, sentindo-se um deus intocável e vitorioso, sem sequer sonhar que aquela sua atitude ignóbil seria o prego final no caixão da sua carreira, o clímax inevitável destas histórias de transformação. A espessa névoa da arrogância o cegava para o imenso precipício adiante, e seu coração coberto de gelo e egoísmo não pressentia a colossal tempestade iminente. Mas, assim como aprendemos através de incontáveis lições de vida, a justiça é uma força da natureza, uma maré que recua apenas para voltar com a força devastadora de um tsunami. O que o prepotente e intocável médico jamais poderia perceber é que o implacável karma estava arquivando cada detalhe de sua maldade, pavimentando meticulosamente o terreno para a mais explosiva das histórias emocionais de acerto de contas.
O frágil velho senhor enxotado para o meio-fio não era um indigente delirante. Ele carregava, gravada na própria carne de suas mãos arruinadas, a chave dourada para a aniquilação absoluta do Dr. Aris. E a silenciosa promessa que ficava pairando no ar tenso, vibrando de maneira tão densa, inescapável e emocional, era absoluta e cristalina. O universo jamais deixa uma dívida dessas caducar. O império de aparências do Dr. Aris estava com segundos contados para ruir em pó. Estejam preparados, pois o choque que se aproxima lavará a alma e fará justiça a todas as exaustivas histórias para chorar, coroando de forma esplêndida as mais belas histórias de transformação. Aquele idoso enxotado feito lixo sob a fria luz do sol escondia segredos magnéticos que transformariam este enredo nefasto em um dos maiores relatos absolutos de redenção. E nos provaria, da maneira mais implacavelmente real e imaginável, que a essência arrebatadora das narrativas impactantes eclode exatamente no segundo em que o pedestal do prepotente desmorona sob seus próprios pés de barro. Mergulhem a fundo conosco nestes arrepiantes relatos reais e nas maiores lições de vida já documentadas, pois a virada magistral do destino consagrará as grandiosas histórias emocionais que fortalecem nossa moral e eternizam para sempre nossos relatos de vida. O relógio da justiça visceral começou a bater, e a queda será inesquecível, construindo a mais emblemática e catártica de todas as histórias emocionantes. Enquanto as pesadas portas de vidro fumê se trancavam com um ruído metálico e gélido, banindo-os para a calçada úmida, uma figura que até então permanecia silenciosa nas sombras da luxuosa recepção deu um firme passo à frente. Era Helena, a filha do velho homem. Vestida com um casaco de lã desbotado, de textura áspera, e sapatos nitidamente gastos pela caminhada exaustiva, ela parecia apenas mais uma vítima fragilizada pelo sistema, o cenário desolador perfeito para as típicas histórias para chorar que o mundo costuma ignorar. Mas as aparências, na imensa maioria dessas histórias de transformação que compartilhamos em nosso canal de histórias, são apenas a espessa cortina de fumaça para algo monumental que espreita nas sombras. Helena não era, de forma alguma, uma presa assustada. Por trás daqueles óculos de aros tortos e do olhar aparentemente dócil, escondia-se uma mente brilhante e afiada, uma das auditoras sêniores mais implacáveis, temidas e respeitadas do Conselho Médico Nacional. Ela era uma força da natureza especializada em destrinchar fraudes corporativas complexas que destruíam os relatos de vida de pessoas absolutamente inocentes. Ela engoliu em seco, sentindo o gosto metálico e amargo da injustiça descer pela garganta, enquanto seu coração pulsava não com o tremor do medo, mas com a exatidão fria de um relógio prestes a despertar para a guerra. O que o prepotente Dr. Aris ignorava em seu intocável trono de vaidade e perfume de lavanda é que as mais profundas e dolorosas lições de vida são, quase sempre, ensinadas por aqueles que a sociedade julga não ter voz alguma. O silêncio sepulcral de Helena era puramente tático. Ela segurava com força o braço trêmulo do pai, absorvendo a densa dor emocional daquele instante opressivo, sabendo, no fundo de sua alma, que os verdadeiros relatos de superação não nascem do desespero raso, mas da inabalável resiliência forjada no próprio fogo da humilhação humana. Para nós, que somos eternamente apaixonados por narrativas impactantes, a força indomável contida nos olhos amendoados e perspicazes de Helena era a promessa silenciosa de uma retaliação iminente, uma justiça colossal que varreria os corredores imaculados daquela clínica como um furacão furioso e incontrolável. O idoso ao lado dela, que agora respirava com dificuldade o ar gelado, espesso e poluído da movimentada avenida, não era um mero acaso do destino, nem um inválido qualquer, como as cruéis e afiadas palavras do médico escandalosamente tentaram pintar no saguão de mármore. Aquele homem de ombros curvados sob o peso dos anos, com as mãos marcadas por cicatrizes profundas, relevos desiguais e calosidades severas, era o lendário Dr. Elias. Décadas atrás, em uma era onde o caráter valia mais do que o marketing, ele foi a maior autoridade viva da cirurgia reconstrutiva do país, o autor silencioso de autênticos milagres médicos que resgataram da escuridão incontáveis vidas que inspiram a essência da medicina até os dias de hoje. Ele era o grande mestre que operava não apenas com a precisão dos bisturis mais finos, mas com uma bússola moral inabalável e um amor visceral pelo próximo que curava a própria alma fraturada de seus pacientes. E a ironia mais cortante, o arrepiante detalhe real que convertia este terrível episódio em um dos mais chocantes e indescritíveis contos emocionantes já testemunhados, era um imenso segredo meticulosamente enterrado sob as areias do tempo. Aquelas mesmas mãos, hoje trêmulas, esburacadas e deformadas de forma cruel, foram irremediavelmente destruídas no passado ao salvar a vida de um jovem e irresponsável residente preso nas ferragens de um terrível e devastador acidente. Um jovem residente arrogante chamado Aris. O exato e mesmo Aris que, cego pelo brilho do próprio ego, acabará de escorraçar com asco o homem que literalmente o remontou do zero, costurando seus ossos e tendões de volta à vida. Em nossas histórias emocionais, é precisamente esse tipo de sacrifício absoluto, de entrega emocional total e desinteressada, que nos faz prender a respiração em reverência. Elias imolou a sua própria maestria e seu futuro brilhante para que Aris pudesse ter o dele. Ele era a carne e o sangue, a fundação viva e anônima do sucesso estrondoso daquele império luxuoso. Nós compreendemos plenamente que, no alto panteão das histórias emocionantes, o implacável universo possui uma forma dolorosamente poética e precisa de cobrar cada uma de suas dívidas. Aquele humilde e envelhecido senhor carregava trancafiados em si os relatos reais mais poderosos e estarrecedores de puro altruísmo,
moldando em seu silêncio digno uma daquelas raras lições de vida que ecoam feito trovão por toda a vasta eternidade. E havia algo ainda mais denso e palpável prestes a emergir. Escondido no fundo escuro da velha bolsa de couro surrada e manchada de Helena, envolto cuidadosamente em um pesado e antiquíssimo pano de veludo negro, repousava silenciosamente o artefato físico que, em breve, esmagaria o destino de todos os envolvidos. Não era um simples pedaço de papel ou um documento esquecido. Era um suntuoso estojo de mogno maciço e escuro, cujas pesadas dobradiças de bronze meticulosamente polido emitiam um brilho denso, enigmático e antigo, contrastando de forma gritante com o ambiente pálido, chuvoso e cinzento da rua lá fora. O peso físico daquela caixa nas mãos frias de Helena era formidável, um peso que não derivava unicamente da madeira nobre e rara, mas da esmagadora e irrefutável densidade histórica que ela guardava em seu âmago. Dentro do estojo, majestosamente acomodada em uma luxuosa cama de seda rubra e imaculada, brilhava a cobiçada medalha dourada de honra ao mérito cirúrgico, o maior, mais sagrado e mais raro prêmio já concedido pelo Conselho Global de Medicina. O ouro maciço e puro da medalha refletia a pálida luz da rua de uma maneira quase celestial e sagrada, impecável, com o nome do Dr. Elias encravado profundamente no metal e, logo abaixo do fundo falso da caixa, os registros originais em pergaminho amarelado, minuciosamente assinados e carimbados, atestando cada detalhe da cirurgia confidencial que salvou as mãos preciosas do Dr. Aris. Esse reluzente objeto não representava apenas uma vã oraria de prateleira. Ele era a carga explosiva, a bomba relógio tic-taqueando, a arma absoluta e definitiva que transmutaria aquele profundo sofrimento injurioso em um dos maiores e mais catárticos relatos absolutos de verdadeira justiça. Para qualquer espectador fiel do nosso aclamado canal de histórias, a simples e vislumbrante visão daquele pesado estojo de mogno faria o coração acelerar em um compasso alucinante. A caixa exalava, cada vez que o veludo era movido, um suave e reconfortante aroma de cedro envelhecido de tempo absoluto, uma relíquia imaculada e sobrevivente de uma época gloriosa em que a verdadeira e sólida moral ditava as regras de ouro do mundo. Aquele ouro pesado e denso não brilhava com a mesma futilidade vazio espiritual dos lustres de cristal italianos da clínica moderna. Ele brilhava intensamente com suor derramado, as silenciosas lágrimas de dor e a pura e indomável essência das inesquecíveis vidas que inspiram dezenas de gerações. Era incontestável, tátil e magistral prova material da existência do verdadeiro herói, o magnético epicentro de todas as maravilhosas narrativas impactantes que estamos meticulosamente desvendando e expondo à dura luz da verdade. Helena tocou furtivamente o couro frio e macio da lateral de sua bolsa, sentindo através do tecido grosso a silhueta inconfundível da pesada caixa de mogno. Cada textura afiada das dobradiças, cada contorno liso daquele estojo inestimável representava a gigantesca honra brutalmente pisoteada do seu amado pai, e a garantia incontestável e absoluta de que a arrogância desmedida tem um preço financeiro e espiritual altíssimo a ser pago. Ela fechou lentamente os olhos por um breve segundo sob os pingos finos da chuva, e no interior do seu peito, o fogo que ardia não era forjado em tristeza ou lamento, mas em uma revolta gélida, metódica e terrivelmente calculista. Como alguém altamente treinado e especializado em esfolar e expor complexas mentiras corporativas à luz pública, ela sabia, com uma exatidão milimétrica, exatamente como, onde e quando usar aquela ofuscante prova real para implodir completamente o luxuoso castelo de cartas erguido por Aris. Nós, que dedicamos nossa existência a buscar e contar em detalhes essas grandiosas histórias de transformação, sabemos intimamente que o perverso agressor quase sempre comete o erro fatal de subestimar a inteligência e o silêncio cortante daquele que ele fere sem piedade. O frágil e lendário Dr. Elias sorriu de forma mansa e serena para a filha, um sorriso sincero e reconfortante que possuía o calor necessário para aquecer e derreter as histórias para chorar mais gélidas e cruéis já documentadas, um olhar puríssimo de profunda aceitação de alguém cujo próprio coração era vasto, nobre e evoluído demais para guardar qualquer resquício de rancor. Mas Helena não dividiria daquela mesma celestial mansidão, nem por um segundo. A textura espessa e rústica do casaco molhado de seu pai a lembrava visceral e diariamente do absurdo preço que ele foi obrigado a pagar por ser bom, humano e compassivo em um mundo selvagem e cruel. A caixa oculta em sua bolsa parecia pulsar como um organismo vivo, emitindo uma pesada energia quase magnética e assustadora, exigindo silenciosamente que a dolorosa e fulgurante verdade fosse cravada e exposta no mundo. Os estarrecedores relatos reais que se iniciaram naquela triste manhã chuvosa estavam muitíssimo longe do seu ponto final. A asquerosa humilhação sofrida há apenas alguns minutos atrás se revelaria apenas o prólogo enganoso para a mais colossal, devastadora e pública humilhação que o falso e prepotente doutor jamais, em seus piores pesadelos noturnos, sonharia em sofrer. Na insondável e fascinante vastidão destas poderosas histórias emocionais, não existe espetáculo teatral ou cinematográfico mais absolutamente fascinante e viciante do que a luz flamejante da verdade ofuscando e desintegrando o brilho falso e plastificado do orgulho humano. O pesado estojo de mogno escuro e ouro maciço era o profético arauto brilhante dessa luz justiceira, a pesada e reluzente chave-mestra forjada para destravar a porta da superação irrestrita e definitiva. Enquanto os imensos e polidos carros luxuosos dos abonados clientes da clínica deslizavam rapidamente por eles, espalhando respingos de água suja da sarjeta nas proximidades da calçada molhada, Helena ajustou firmemente as hastes de seus óculos e apertou a mão enrugada e ferida de seu pai.
O imediato contato com a pele frágil, áspera e repleta de dolorosas cicatrizes antigas enviou um eletrizante choque de pura, inabalável e flamejante determinação por toda a extensão de sua espinha. Ali, no centro nervoso do caótico e indiferente cenário urbano, bem debaixo daquele denso céu nublado e cinzento que servia como a tela de pintura perfeita e sombria para as mais intensas e comoventes histórias emocionantes já vivenciadas, o ardil e infalível plano de reparação estava irrevogavelmente traçado. O presunçoso e intocável Dr. Aris ria sozinho lá dentro, embalado na doce ilusão de que havia se livrado de um mero incômodo visual, de um mendigo repulsivo. No entanto, em sua cegueira egocêntrica, ele havia, de forma magistral e inegável, assinado com o próprio sangue a sentença da sua desastrosa e completa ruína moral. O suntuoso e sagrado estojo que pesava na bolsa de Helena guardava de forma paciente e mortal o seu apoteótico momento de brilhar, de abrir suas engrenagens de bronze e vomitar sobre o mundo elitista os mais imaculados e puros relatos de vida de um extraordinário herói tragicamente esquecido pelo tempo. O formidável e estrepitoso choque de realidade que se seguiria em breve não pulverizaria apenas a lustrosa e milionária reputação do asqueroso médico vilão. Essa explosão atingiria em cheio a própria essência e a alma anestesiada de todos os presentes, ensinando da forma mais rígida e dolorosa que a integridade intacta é, e sempre será, o maior, mais duradouro e mais brilhante patrimônio que um ser humano pode ter. Essas monumentais lições de vida não são ensinadas nos frios bancos das prestigiadas faculdades de medicina, mas sim esculpidas e forjadas a ferro e fogo nas profundas e sombrias trincheiras das provações diárias humanas. O vigilante e imenso universo já estava invisivelmente ajustando suas douradas balanças cósmicas, erguendo minuciosamente o luxuoso e deslumbrante palco de horrores onde o verdadeiro valor humano, despido de qualquer dinheiro ou título, seria pesadamente avaliado. As antigas e implacáveis engrenagens do karma e do destino giravam agora de forma alucinante e furiosa, fiando e tecendo os fios de um dos contos emocionantes mais aguardados e catárticos que aquela época presenciaria. E para todos nós, assíduos e devotos amantes das mais profundas narrativas impactantes, a solene e inquebrável promessa era apenas uma, ecoando no vento frio da cidade. No exato segundo em que a resistente tampa daquele histórico estojo de mogno fosse finalmente escancarada, o dilacerante estrondo emocional seria ensurdecedor a ponto de quebrar vidraças, e a desejada justiça, revelando-se tão monstruosamente implacável quanto real e crua, seria friamente servida na temperatura máxima e absoluta da vingança e da superação. Bloco 3. A atenção do luxo. RPM. O ambiente no último andar do arranha-céu de vidro e aço exalava o aroma inebriante do poder absoluto e do puro elitismo corporativo. A imensa sala de reuniões do conselho, forrada com painéis de nogueira escura e cortinas de veludo pesado, era o verdadeiro e inalcançável topo do mundo old money, um santuário de vaidade onde a ambição sufocava qualquer traço de humanidade. O silêncio espesso era apenas quebrado pelo suave e ritmado tilintar das taças de cristal baccarat e pelo farfalhar nítido das pesadas folhas de papel timbrado. Este era o gélido e calculado cenário perfeito onde as mais intensas histórias emocionantes encontram o seu estupim. Aqui, no epicentro das grandes decisões, onde os sentimentos são reduzidos a números, nascem os relatos reais mais formidáveis sobre a ganância humana, forjando a base sólida para as narrativas impactantes que mudam a forma como enxergamos o mundo. No centro da gigantesca mesa de mármore negro, o Dr. Aris reinava absoluto, com um sorriso de escárnio brincando nos lábios finos, pronto para assinar a monumental fusão que transformaria sua clínica em uma gigantesca holding internacional. Para nós, guardiões atentos do canal de histórias, o contraste não poderia ser mais repulsivo e magnético. Aris, vestido em um terno de lã fria milimetricamente ajustado, debruçava-se sobre os espessos contratos de expansão, cego pela promessa de acumular ativos incalculáveis. O cheiro do couro polido das poltronas e o frescor artificial do ar-condicionado mascaravam o podre odor moral que emanava de suas atitudes. Ele ergueu a cabeça, exalando prepotência, e discursou para os engravatados membros do conselho sobre a necessidade de uma rigorosa auditoria e de um implacável sistema de compliance para garantir que apenas o mais alto padrão de investidores cruzasse as portas de vidro de seu novo império. Ele falava de dever fiduciário com a mesma facilidade leviana com que humilhara o velho senhor pela manhã, provando que sua bússola ética estava inteiramente quebrada. Em nosso acervo de contos emocionantes, sabemos que essas máscaras corporativas são a fina camada de gelo sobre o abismo, e a iminente quebra desse gelo é o que torna estas lições de vida tão avassaladoramente necessárias e profundas. E, movendo-se pelas bordas daquela suntuosa e fria mesa de mármore, invisível aos olhos obscurecidos pela riqueza, estava Helena. O pesado tecido de seu avental branco engomado raspava suavemente contra as bordas das poltronas, enquanto ela segurava com firmeza uma reluzente e pesada bandeja de prata. O calor intenso emanava do bule de porcelana francesa repleto de café escuro e recém-passado, cujo aroma forte e amargo contrastava com a falsidade adocicada dos perfumes caros que impregnavam o ar. Para os acionistas, ela era menos que um detalhe da decoração, apenas um par de mãos subalternas servindo bebidas. Mas, no majestoso teatro das histórias emocionais, é exatamente nas sombras da invisibilidade que as maiores forças de transformação se preparam para o bote. Helena mantinha os olhos baixos, a respiração calma e calculada, o seu coração batendo em um compasso cirúrgico. Cada músculo do seu rosto estava sob controle absoluto. Ela não era uma vítima frágil servindo café,
Ela era a própria tempestade contida, o relâmpago represado antes do estrondo, a arquiteta invisível dos relatos de vida mais estrondosos de verdadeira justiça. O Dr. Aris pegou sua pesada caneta tinteiro com pena de ouro maciço, o reflexo metálico brilhando perversamente sob as luzes quentes e direcionadas do teto. Ele fez uma pausa dramática e teatral antes de tocar o bico da caneta no espaço reservado para sua assinatura definitiva. Hoje, Aris declarou, com a voz embargada pela própria presunção, nós separamos o ouro da escória. Consolidamos esta holding não apenas para gerir ativos, mas para garantir que nosso nível de excelência nunca mais seja manchado pela presença de indigentes e falhas do sistema, como o lixo que tive que varrer da minha recepção hoje mais cedo. As palavras dele caíram como pedras no ambiente estéril. A risada seca e condescendente que ecoou dos outros membros do conselho revirou o estômago de qualquer um com um mínimo de integridade. Em todas as histórias para chorar que acompanhamos, a soberba precede a queda em um balé milimetricamente desenhado pelo destino. Aris riu e, de soslaio, lançou um olhar de absoluto desdém para os sapatos simples, escuros e desgastados de Helena, que servia a xícara do investidor ao seu lado. Ele ria do suor alheio, ria da luta invisível que constrói a verdadeira e honesta superação. A textura da bandeja de prata nas mãos de Helena pareceu pesar 1 tonelada, mas ela não vacilou. A humilhação narrada pelo Dr. Aris não atingiu seu espírito. Pelo contrário, serviu apenas para cimentar a precisão implacável da sua retaliação. Em sua mente brilhante, acostumada a dissecar complexas fraudes e auditar o vazio moral das corporações, ela mapeava cada cláusula de compliance que Aris violara de forma flagrante para chegar até ali. Para o seleto público que busca por vidas que inspiram de verdade, a figura silenciosa de Helena Lee, aguentando o deboche passivo-agressivo do bilionário em formação, é o mais sublime e tenso retrato da paciência estratégica. O brilho da caneta de ouro sobre o papel rugoso dos contratos parecia gritar por justiça. O universo estava assistindo, prendendo o fôlego emocional daquela sala. O velho e amado pai de Helena, que sacrificará as próprias mãos para construir o alicerce vivo de tudo que Aris hoje ostentava, merecia que aqueles relatos de vida fossem escancarados, varrendo o verniz de mentira de uma vez por todas. A sala de reuniões pulsava em uma frequência assustadoramente densa. O som do relógio de pêndulo antigo, no canto da parede, marcava o compasso dos últimos segundos de glória do médico arrogante. Enquanto Helena servia a última taça de água, o tilintar agudo do cristal soou como um gongo anunciando o fim de uma era de hipocrisia. Nós sabemos que os maiores e mais profundos relatos nascem exatamente da fricção insuportável entre a mentira que o dinheiro compra e a verdade que o caráter sustenta. O Dr. Aris, inebriado pela sua aparente intocabilidade, ergueu o queixo, ajustou as abotoaduras reluzentes e olhou para o papel, pronto para eternizar a sua colossal e imerecida vitória financeira. A fusão o coroaria como um rei. Mas ele desconhecia totalmente o princípio fundamental de todas as histórias de transformação. O castelo erguido sobre a gratidão destruída está sempre destinado a desmoronar na velocidade da luz. O ar tornou-se pesado, quase sólido e irrespirável. A arrogância extrema e o luxo desmedido criaram uma bolha de ilusão tão vasta que sua ruptura iminente geraria uma onda de choque incalculável. E no coração pulsante dessas inesquecíveis histórias emocionais, não há espetáculo mais hipnotizante do que observar a justiça divina e silenciosa assumir o controle do leme. Os relatos reais de dor e de invisibilidade estavam prestes a se converter no combustível mais potente e puro para a explosão da verdade. Helena pousou cuidadosamente o bule fumegante sobre a mesa espelhada. O calor do café, o frio do cristal, o ouro dos contratos, o cheiro nauseante do ego. Tudo convergiu para aquele único e definitivo instante no tempo. As lições de vida mais viscerais não pedem permissão para acontecer. Elas invadem a sala, quebram as portas da percepção e deixam todos em estado de choque absoluto. Preparem-se, pois o silêncio dessa elegante sala de conselho estava prestes a ser aniquilado pelo peso esmagador e brilhante da justiça, selando de forma indelével um dos mais extraordinários e triunfantes contos emocionantes de pura superação que o mundo corporativo já ousou presenciar. O palco do nosso canal de histórias está montado, e as narrativas impactantes e as grandiosas vidas que inspiram estão a apenas uma vírgula de reivindicar o seu lugar de direito na eternidade. O bico afiado e perfeitamente polido da pesada caneta de ouro maciço do Dr. Aris pairava a exatos 3 milímetros do papel rugoso e timbrado, prestes a selar o destino de sua faraônica ambição. A sala de reuniões, forrada com seus painéis de nogueira escura e impregnada com o perfume enjoativo da vaidade corporativa, estava mergulhada em um silêncio expectante e gélido. Era o instante de suspensão absoluta, aquele milissegundo de tirar o fôlego que antecede o ápice de todas as grandes histórias de transformação, onde a ilusão do poder parece inquebrável. Aris sorria, um repuxar de lábios frio, cruel e desprovido de qualquer empatia, saboreando a sua suposta vitória. Mas as mais profundas histórias emocionantes que testemunhamos em nossa jornada nos ensinaram que a verdadeira justiça não avisa quando vai arrombar a porta. Exatamente no momento em que a tinta negra estava prestes a manchar e validar a fusão milionária, o ruído metálico e seco de uma bandeja de prata sendo deliberadamente jogada sobre a mesa de mármore estilhaçou a atmosfera. O som ecoou como um trovão ensurdecedor de moral e retaliação, paralisando instantaneamente cada um dos engravatados presentes. O conselho inteiro virou o rosto, perplexo, buscando a fonte daquela audácia indescritível. E lá estava ela.
Helena não era mais a invisível servente de ombros curvados. Ela havia-se endireitado, e sua postura agora exalava uma autoridade tão colossal e magnética que o ar ao seu redor pareceu encolher. Nós, que dedicamos nossas almas a colecionar contos emocionantes e narrativas impactantes, sabemos reconhecer o exato segundo em que o fraco se revela o verdadeiro titã da história. O olhar de Helena por trás das lentes dos óculos não possuía nenhum traço de submissão. Era puro aço temperado, uma força emocional arrebatadora forjada na mais pura e inegável superação. Ela era a tempestade silenciosa que os céus finalmente haviam liberado sobre a terra. Eu sugiro, Dr. Aris, que o senhor não assine este documento. A voz de Helena cortou o ambiente luxuoso como uma lâmina de gelo, firme, aveludada e absolutamente aterrorizante em sua calma. O médico prepotente piscou, atônito, o rosto pálido contorcendo-se em uma máscara de confusão e fúria reprimida. Como você ousa abrir a boca aqui dentro? Segurança. Ele tentou esbravejar, mas sua voz saiu fina, engasgando na própria garganta ao ver que nenhum dos investidores bilionários se moveu. O carisma avassalador de Helena havia sequestrado a sala. Ela deslizou as mãos lentamente para dentro dos bolsos do seu avental simples, revelando um crachá de identificação de altíssimo nível, o metal prateado brilhando sob as luzes de LED focadas. Meu nome é Helena, ela continuou, cada sílaba soando como uma marretada no colossal ego do médico. E eu sou a auditora sênior-chefe do Conselho de Ética e Finanças em Saúde. E antes que qualquer centavo seja transferido para esta holding, os senhores devem saber que os ativos declarados pelo Dr. Aris nestes contratos são uma miragem construída sobre desvios maciços. O choque na sala foi físico e palpável. Este não era apenas mais um daqueles relatos comuns de escritório. Era o desenrolar ao vivo de uma implosão colossal, o tipo de evento vulcânico que forja os mais viscerais relatos reais de derrocada. Helena, com a precisão de um cirurgião do mercado, começou a recitar de memória cláusulas contratuais, números de contas ocultas e violações grotescas de compliance que o Dr. Aris havia orquestrado para inflar o valor da sua clínica. Ela desmontou a falsa genialidade dele em menos de 3 minutos. Cada investidor ali presente sentiu o suor frio do pânico manchar suas camisas de seda italiana. O doutor, antes um deus intocável, agora suave em bicas, a caneta de ouro escorregando de seus dedos trêmulos e batendo no mármore escuro com um som patético. Em nosso amado canal de histórias, a vitória técnica do oprimido é sempre o primeiro delicioso golpe que quebra os joelhos do tirano, pavimentando o caminho para lições de vida que ecoarão pela eternidade. A máscara do sucesso corporativo de Aris derretia diante de todos, expondo a podridão moral de um homem vazio. Mas a destruição do seu dinheiro era apenas o aperitivo. O verdadeiro banquete destas histórias emocionais, a dor que cortaria sua alma, ainda estava por vir. Com o silêncio agora carregado por uma tensão tão espessa que poderia ser cortada com um bisturi, Helena caminhou lentamente até a cabeceira da mesa. O ritmo dos seus passos ditava o ritmo dos batimentos do coração de todos os presentes. O ar-condicionado soprou frio, e o cheiro enjoativo do perfume francês de Aris foi completamente substituído pelo cheiro pungente de seu medo visceral. Era a manifestação tátil de que vidas que inspiram muitas vezes precisam se tornar o próprio carrasco da hipocrisia. Helena parou ao lado dele, os olhos fixos nos olhos arregalados e injetados de sangue do médico. Então, com uma lentidão calculada e dramática, ela alcançou a velha e surrada bolsa de couro que havia trazido consigo. Os engravatados esticaram os pescoços, hipnotizados pela gravidade daquele momento sem precedentes. O som do zíper se abrindo soou como a lâmina de uma guilhotina subindo no ar. O que emergiria dali selaria para sempre os relatos de vida de todos os presentes, gravando a fogo uma daquelas indeléveis histórias para chorar que o tempo jamais conseguirá apagar. As mãos firmes e elegantes de Helena retiraram das sombras o pesado e histórico estojo de mogno maciço. O peso do artefato era evidente pelo som surdo que fez ao tocar o centro da mesa de mármore. O cheiro de cedro envelhecido e de tempo esquecido inundou a sala moderna, um contraste divino e sagrado contra a artificialidade de tudo que cercava Aris. Nenhuma palavra foi dita enquanto Helena destravava as majestosas dobradiças de bronze polido. O leve e rouco rangido do metal ancestral foi o prelúdio perfeito para a explosão de luz que se seguiu. Quando a tampa do estojo foi erguida, o vermelho profundo e sangrento da seda imaculada gritou aos olhos de todos, e ali, repousando em sua cama de veludo, o ouro maciço e absurdamente puro da medalha de honra ao mérito cirúrgico ofuscou as luzes da sala. Era um brilho real, inegável, carregado de um peso emocional indescritível e de uma integridade moral inabalável. O Dr. Aris prendeu a respiração, seus olhos saltando das órbitas ao reconhecer as antigas gravuras no metal sagrado que ele mesmo sonhara em ganhar durante toda sua vida medíocre. E no fundo falso da caixa, espalhados e visíveis a todos, estavam os velhos pergaminhos amarelados pelo tempo, relatórios médicos confidenciais datados de 25 anos atrás. Todos os grandes e sublimes contos emocionantes chegam a este estrondoso ponto de não retorno, onde a verdade nua e absoluta arranca qualquer possibilidade de fuga. Helena ergueu o rosto, lágrimas quentes e carregadas de um indizível poder de superação finalmente brilhando em seus olhos, não de tristeza, mas de uma fúria redentora, majestosa e incontrolável. Era a coroação absoluta das mais devastadoras e belas narrativas impactantes da história moderna. Os senhores sabem de quem é esta honraria de honra máxima,
Perguntou Helena, sua voz agora tremendo de pura paixão e dor contida, reverberando diretamente no âmago de cada coração ali presente. Os senhores viram um idoso frágil e com as mãos deformadas ser escorraçado, humilhado, jogado na sarjeta fria pelo seu grandioso sócio brilhante esta manhã. Ele foi chamado de imundície. Foi chamado de escória em frente a todos. Ela apontou um dedo trêmulo e acusador diretamente para o rosto paralisado e cadavérico de Aris, que agora parecia encolher na própria cadeira de couro, reduzido a uma poeira insignificante. O ar da sala parecia sugar a luz. Aquele homem que o Dr. Aris desprezou como lixo é o lendário Dr. Elias, o maior cirurgião reconstrutivo do nosso século. E o detalhe mais chocante, o ponto focal destas arrebatadoras lições de vida que o dinheiro dos senhores não pode nunca poderá encobrir, é que as mãos daquele herói foram permanentemente esmagadas e destroçadas enquanto ele tirava um jovem residente inútil e presunçoso das ferragens de um carro em chamas. Ele mutilou o seu próprio corpo, abdicou da sua gloriosa carreira, destruiu a sua própria vida para reconstruir cada osso e nervo das mãos do Dr. Aris. O impacto da revelação foi astronômico, um meteoro de fogo caindo diretamente no centro da mesa. Os investidores engasgaram. Um deles cobriu a boca com a mão, em estado de choque completo. Era um dos mais violentos e puros relatos reais de ingratidão e sacrifício que a humanidade já produzira. Em todo o histórico do nosso canal de histórias, a catarse jamais havia atingido níveis tão absurdamente viscerais e punitivos. O silêncio na luxuosa sala era mortalmente absoluto, quebrado apenas pelo som de Aris ofegando pesadamente, lutando para puxar um oxigênio que repentinamente se tornará rarefeito e asfixiante. A verdade, cruel, radiante e irrefutável, estava materializada ali, esmagando seu império com o simples e avassalador peso de histórias emocionantes feitas de carne e sangue. As luxuosas e bem cuidadas mãos do Dr. Aris começaram a tremer violentamente, uma convulsão incontrolável de nervosismo e pavor, uma terrível e dolorosa ironia poética cravada pelo destino. Ele olhou para as próprias palmas impecáveis, enxergando nelas, pela primeira vez na vida, o fantasma das dolorosas cicatrizes do homem que ele havia acabado de banir para a calçada molhada. Helena, agora como uma verdadeira divindade da justiça, ergueu o rosto com uma dignidade soberana, representando a voz implacável de todas as grandes vidas que inspiram pela integridade silenciosa. E eu, declarou ela, os olhos em chamas, gravando para sempre um dos maiores relatos de vida de toda a história, sou a filha dele. Eu vim cobrar a dívida moral, técnica e emocional que você jamais terá a decência e a capacidade de pagar. A sua clínica não vale nada, Aris. Porque o alicerce dela é podre. Você não é um gênio, você é uma fraude erguida sobre os escombros da bondade e do suor do meu pai. O espetáculo da desintegração de Aris era hipnótico, um final poético, brutal e profundamente catártico para as histórias para chorar que começam na amargura e terminam na mais radiante aurora. Ele perdeu simultaneamente a sua fortuna colossal, rasgada pelo escândalo das auditorias, e perdeu absolutamente o respeito humano de qualquer ser vivo ali dentro. Os investidores se levantaram às pressas, o nojo e o repúdio estampados em seus rostos crispados, abandonando os contratos nulos sobre a mesa. O império de egoísmo havia acabado de ruir até virar cinzas, implodido por uma heroína armada apenas com a implacável superação e com o peso esmagador e fulgurante da verdade. As engrenagens do universo fecharam seu ciclo majestoso, entregando um clímax monumental que glorificava as histórias de transformação e provava, além de qualquer sombra de dúvida, que o orgulho humano sempre será esmagado pela força incontrolável e avassaladora de um puro e genuíno coração. O trono de mentiras estava vazio, e as inesquecíveis histórias emocionais haviam vencido, eternizadas para sempre no altar sagrado da justiça inegociável. O som oco e surdo da pesada porta de carvalho maciço se fechando atrás do último investidor em debandada ecoou pela luxuosa sala como o bater inflexível do martelo do juízo final. Aquele ambiente suntuoso, antes um sagrado e inalcançável templo de vaidade e poder corporativo, agora se convertia instantaneamente no túmulo gelado e escuro de uma ambição cega e desmedida. As pernas do Dr. Aris cederam sob o peso esmagador de sua própria ruína. Ele caiu de joelhos no chão de mármore impecável, o baque surdo de seus joelhos contra a pedra fria marcando o fim definitivo de uma longa e perversa era de arrogância inquestionável. Para nós, que vivemos respirando os ares destas maravilhosas histórias emocionantes, não existe melodia mais bela e inesquecível do que o estrondo do orgulho perverso desmoronando sob o peso esmagador da verdade cristalina. A imensa fraude que sustentava o seu império estava exposta de forma absurdamente real, palpável e irrefutável aos olhos da mais alta cúpula financeira. Em questão de dolorosos e asfixiantes minutos, o som distante, mas rapidamente crescente e ensurdecedor, das sirenes das autoridades de auditoria financeira rasgou o denso véu de silêncio da sofisticada avenida lá embaixo. Era consequência impiedosa e implacável chegando a passos largos para cobrar altíssima conta dos anos de mentiras luxuosas, desvios calculados e da mais completa e absoluta falta de moral. Este é o exato e sagrado momento que eterniza na memória as maiores narrativas impactantes da nossa existência. A queda livre, vertiginosa e sem paraquedas daquele que ousou se coroar como um deus intocável acima dos simples mortais.
A polícia de crimes do colarinho branco, acionada silenciosa e previamente pelo dossiê meticuloso, genial e devastador construído por Helena, subiu pelos imensos elevadores panorâmicos de vidro fumê, não com a reverência destinada a buscar um gênio da medicina, mas com a frieza processual desenhada para deter uma fraude inescrupulosa em flagrante. O toque cortante e implacável do metal frio nos pulsos trêmulos e suados de Aris contrastou de forma absurdamente poética e brutal com as pesadas abotoaduras de ouro maciço que ele tanto amava ostentar de forma humilhante. O choque foi indescritível, um daqueles espetaculares relatos reais de justiça cósmica servida na temperatura mais gélida possível. Aris foi arrastado e conduzido sob os olhares de repúdio pelos mesmos corredores revestidos de vidro reflexivo e cristal lapidado onde, meras horas antes, ele escorraçara e humilhara com palavras venenosas o verdadeiro herói de sua vida e carreira. O ostracismo desabou sobre sua cabeça de maneira imediata, avassaladora e absoluta. As poupudas contas bancárias foram impiedosamente congeladas no mesmo instante, o estado irreversível de falência múltipla foi sumariamente declarado, e a sua tão prezada e brilhante licença médica, o símbolo máximo de seu ego, foi sumariamente revogada, cassada para todo sempre pelo alto conselho que Helena representava com fúria e maestria. Aquelas mãos perfeitamente limpas, manicuradas e idolatradas, que ele tanto adorava e usava para subjugar os mais fracos, agora estavam atadas de forma humilhante pelas correntes da sua própria crueldade, formando o desfecho de um dos mais viscerais relatos de reparação pura que o nosso devotado canal de histórias já teve a incomensurável honra de narrar e presenciar. Lá fora, bem longe do ar-condicionado da falsidade daquele edifício, a chuva fria e fina que castigava a cidade havia finalmente cessado, e as nuvens cinzentas se rasgaram, dando lugar a um deslumbrante, arrebatador e monumental pôr do sol dourado, cujos raios quentes e purificadores lavavam a calçada umedecida com uma radiante luz de genuína esperança. Helena desceu as intermináveis escadarias do imponente edifício envidraçado não com os passos apressados e amargurados da vingança corrosiva, mas com a serenidade majestosa, leve e reconfortante da superação absoluta, uma deusa moderna que acabará de restaurar o equilíbrio do universo. Ali, pacientemente na calçada ensolarada, o frágil, velho e lendário Dr. Elias a aguardava, com um sorriso pacífico e brilhante que carregava toda a sabedoria do universo. O profundo e apertado abraço que pai e filha trocaram ali, imersos na luz dourada do esplêndido entardecer, foi o ápice celestial e a consagração máxima de todos os relatos reais de amor familiar, fidelidade incondicional e honra imaculada. As grossas e quentes lágrimas de um alívio avassalador e de pura e incontida alegria lavaram de seus rostos e de suas almas qualquer ínfimo resquício da amargura e do sofrimento impostos no passado. Em toda a vastidão deslumbrante sem fim das nossas amadas histórias de transformação, ter o divino privilégio de observar aquele homem genialmente brilhante, com suas santas e honradas mãos eternamente marcadas pelo heróico sacrifício, sorrindo em paz profunda e inabalável, é o que verdadeiramente alimenta, restaura e aquece o nosso coração para continuar acreditando na bondade. O imenso calor daquele abraço afetuoso e protetor derreteu por completo todo o frio cortante da injustiça secular, consolidando no tecido do tempo mais um dos inesquecíveis contos emocionantes que injetam fôlego, luz e sentido na própria vida humana. O pesado estojo de mogno e seda carmim voltou em definitivo e em glória para as mãos calmas de seu verdadeiro, supremo e único dono, consagrando-se como um símbolo físico, palpável e eterno de que a integridade mais profunda, por mais que seja pisoteada e esquecida, jamais, sob nenhuma hipótese, perde o seu valor inestimável ou o seu brilho. O suntuoso império plástico de Aris virou cinzas ao vento, mas o monumental legado humanitário e técnico de Elias, agora reconhecido com pompa e circunstância pelo mundo inteiro, tornou-se de imediato colossal e brilhante pilar central da medicina, inspirando as mais fantásticas vidas que inspiram gerações vindouras de médicos éticos. O velho doutor, finalmente colocado no altar que merecia e reverenciado como o herói indiscutível de uma nação inteira, passou a dedicar a sua inestimável e vasta sabedoria para guiar, moldar e orientar dezenas de jovens residentes, provando na prática, todos os dias de sua longa vida, que a verdadeira riqueza inesgotável de um ser humano está cravada profundamente na sua inabalável essência emocional, e não presa nos frios cofres de uma holding internacional. Esse é o triunfo retumbante, épico e infinitamente catártico que almejamos encontrar e distribuir em nossas diárias lições de vida, irradiando o brilho ofuscante e a pureza irrevogável dos mais magistrais relatos de vida. Nós compreendemos profundamente, no fundo de cada sensível e vibrante alma que acompanha a nossa sagrada jornada de histórias emocionais, que o universo sempre possui balanças silenciosas, ocultas e escrupulosamente perfeitas. A cegueira da arrogância é capaz de erguer vertiginosos e brilhantes palácios de cristal, mas basta uma única e minúscula maré soprada pela inquestionável verdade para destroçá-los em 1.000.000 de cacos insignificantes em frações de segundos. O médico prepotente, enfeitado de ouro e que se julgava divinamente superior a todos, perdeu absolutamente tudo que construiu na base da farsa, única e exclusivamente porque lhe faltava a única, sagrada e vital coisa que montante algum de dinheiro será capaz de comprar: a decência da alma. E é exatamente no âmago deste sublime, cruel e necessário contraste que encontramos escancarada a moral brilhante e incontestável de todos os nossos grandiosos relatos que cruzam fronteiras. A grandiosa e eterna frase que ecoará sem fim, reverberando com força titânica pelos corredores infindáveis do tempo e do espaço, gravada a fogo nas mais intensas histórias para chorar e aprender, é esta:
O caráter puro e inegociável é a única e verdadeira coroa majestosa que jamais enferrujará com a passagem cruel do tempo, enquanto a arrogância despótica é, invariavelmente, a pesada âncora de chumbo escuro que arrasta implacavelmente para o fundo do abismo até o mais luxuoso e brilhante dos navios. A integridade inabalável e silenciosa de um homem genuinamente bom sempre despontará como um inquebrável farol a iluminar e guiar as mais belas, complexas e radiantes histórias de transformação. Essa é, meus caros, a essência indestrutível e real daquele que, mesmo ferido e no escuro, faz a corajosa escolha de continuar sendo a luz brilhante no mundo de alguém. E saibam com todas as forças que a mais extraordinariamente linda e tocante de todas as vidas que inspiram é justamente aquela que, mesmo após ter o coração violentamente dilacerado pela ingratidão e o próprio corpo esmagado e marcado em definitivo pelas cicatrizes do tempo, ainda ergue a cabeça com amor, estende a mão calejada e escolhe, de forma heroica, salvar a vida e o futuro do seu próximo. A apoteótica superação técnica e a avassaladora justiça imposta por Helena e pelo indomável Elias não configuraram apenas mais uma vitória pessoal nos frios tribunais do destino. Foi uma vitória colossal, espiritual e irrefriável para absolutamente todos os esquecidos, humilhados e injustiçados deste planeta. Um estrondoso grito de resiliência e esperança inabalável ecoando em alta frequência nas mais sublimes narrativas impactantes que a história humana contemporânea já teve a honra e o privilégio de conhecer e eternizar. Se a magnitude inegável e a profundidade deste conto avassalador, denso e dolorosamente magnífico conseguiram ultrapassar a tela e tocar nas cordas mais puras e sensíveis do seu próprio ser, se você sentiu as lágrimas quentes da verdadeira justiça divina banharem o seu rosto ao presenciar atônito a força avassaladora dessas indomáveis histórias para chorar que resgatam a fé na humanidade, então você sabe, no fundo do seu íntimo, que está exatamente no lugar certo. Em nosso sagrado e incansável canal de histórias, nós nos recusamos a apenas entregar vídeos passivos. Nós dedicamos as nossas existências a entregar poderosas chaves emocionais moldadas para escancarar de vez as portas da mais alta percepção e empatia humana. Inscreva-se agora mesmo no botão abaixo, faça parte dessa grandiosa comunidade de luz, para garantir que você nunca mais, em momento algum, venha perder a estreia dos nossos arrebatadores contos emocionantes. Por favor, ative agora o pequeno sino de todas as notificações para que, a cada novo amanhecer, as mais profundas e transformadoras histórias emocionais cheguem instantaneamente até o seu aparelho como um verdadeiro e afetuoso abraço de calor e luz naqueles inevitáveis dias sombrios. Deixe com força o seu like precioso, pois ele não é apenas um número, mas a formidável energia motriz que impulsiona estes magníficos relatos reais com velocidade máxima para os quatro cantos deste imenso mundo, levando a urgência redentora destas imensas lições de vida justamente para aqueles corações partidos que mais precisam desesperadamente ouvi-las hoje. Compartilhe este poderoso vídeo agora com seus grupos e com todos os seus entes queridos, seja a ponte da mudança, e ajude-nos nesta imensa missão de espalhar os mais incríveis e inesquecíveis relatos de vida, provando diariamente que a justiça, a honra e o bem absoluto sempre vão triunfar e reinar sobre a sombra da prepotência. Deixe escrito aqui embaixo nos comentários, de forma sincera, qual foi a maior e mais arrepiante prova de superação e coragem emocional de toda a sua jornada particular e vamos juntos, de mãos fortemente dadas e com o coração completamente aberto e destemido, continuar a escrever e a vivenciar as mais espetaculares, imensas e inesquecíveis histórias emocionantes do universo digital. Porque, quando as luzes se apagam e a verdade prevalece, compreendemos de forma absoluta que as imensas vidas que inspiram o nosso mundo e mudam a nossa realidade são feitas, construídas e forjadas todos os dias por pessoas exatamente maravilhosas como você. O som do cristal quebrando no chão de mármore ecoou como um trovão na vasta mansão. O bilionário, com o rosto distorcido por um desprezo gélido, apontou o dedo adornado com um anel de ouro maciço para a mulher de roupas simples e gastas parada no centro da luxuosa sala de estar. Ao lado dele, a amante, envolta em uma elegante seda vermelha, ria com uma superioridade que cortava a alma. A pobre esposa, segurando firmemente a mãozinha trêmula de seu filho pequeno, engoliu em seco. A amante havia acabado de ordenar, na frente de todos os convidados influentes, que a intrusa recolhesse os cacos e saísse imediatamente pela porta dos fundos, tratando-a como a mais inferior das criaturas. A humilhação era palpável, sufocante. O silêncio na sala pesava toneladas. Era mais um daqueles relatos reais de crueldade que parecem ficção, daquelas histórias para chorar onde a injustiça tenta esmagar os inocentes. O coração da esposa sangrava diante de tamanha covardia, mas seu olhar permaneceu fixo e assustadoramente calmo. Ela não derramou uma única lágrima de fraqueza. Apenas abaixou a cabeça, não em submissão, mas para esconder a chama fria e calculista que se acendia em seus olhos. Enquanto ela caminhava em direção à saída de serviço, suportando os murmúrios e as risadas cruéis que a seguiam como navalhas invisíveis, o ambiente parecia zumbir com uma dor emocional crua e profunda. O bilionário sorriu, ajeitando a gravata, acreditando ter vencido, acreditando ter descartado o passado sem consequências. Mas ele não fazia ideia do abismo que acabará de abrir. Ele não sabia que aquele momento exato de dor excruciante daria início a uma das histórias de transformação mais intensas e implacáveis já vistas. Em nosso canal de histórias, onde mergulhamos diariamente em vidas que inspiram e em histórias emocionantes de verdadeira justiça, aprendemos que a roda do destino sempre gira. A arrogância daquele homem o cegava para o real perigo que ele próprio acabará de libertar no mundo.
O que ele enxergou como a mais patética fraqueza era, na verdade, o silencioso alicerce de uma superação inesquecível. Ao cruzar o imenso portão de ferro, a mulher não olhou para trás uma única vez. Seu silêncio não era uma fuga covardada, era uma contagem regressiva meticulosa. Preste muita atenção nesta moral, pois as lições de vida mais severas são sempre ensinadas àqueles que se julgam intocáveis. Este é apenas o prelúdio sombrio de contos emocionantes e narrativas impactantes, onde o silêncio absoluto de uma mulher escorraçada se converte na tempestade perfeita que destruirá um império de arrogância. Esses relatos de vida nos provam que a justiça pode até tardar, mas ela sempre chega com uma força avassaladora, e o pânico sufocante que em breve tomaria conta daquele bilionário implacável seria absoluto e irreversível. Longe dos portões de ferro forjado e do brilho artificial daquela mansão opulenta, o ar noturno finalmente beijou o rosto da mulher. O que aquele bilionário deslumbrado por sua própria ganância jamais compreendeu é que os relatos reais de pura genialidade muitas vezes se escondem sob as aparências mais simples. Ele a via como uma esposa descartável, uma mulher ofuscada pelas pesadas cortinas de veludo e pelos lustres de cristal. Mas, no silêncio do seu sacrifício materno, o público de nosso canal de histórias reconhece a verdadeira força de um coração inabalável. A verdade, oculta sob as roupas modestas, era que ela não era uma dona de casa indefesa. Antes de abdicar de sua carreira para cuidar do filho, ela havia sido a mente arquitetônica por trás da fundação daquele império. Uma auditora e advogada corporativa brilhante, especialista em rastrear fluxos invisíveis de capital e estruturar patrimônios intrincados. Ela construiu o castelo de cartas dele tijolo por tijolo, nos bastidores, e agora, com a mesma precisão cirúrgica, estava pronta para desmoroná-lo. É aqui que as vidas que inspiram nos ensinam as lições de vida mais valiosas. Nunca subestime a quietude de uma mente brilhante traída. Com passos firmes sob a luz amarelada dos postes, ela abriu sua bolsa de couro desgastado. Suas mãos não tremiam mais. Seus dedos finos deslizaram até o fundo do tecido rasgado e envolveram um objeto que destoava completamente de sua aparente pobreza. Era um pesado disco rígido envolto em uma cápsula de titânio escuro, maciço e absurdamente frio ao toque, que ela mantinha cuidadosamente escondido dentro de uma antiga e ornamentada caixa de mogno com dobradiças de bronze escurecido pelo tempo, uma verdadeira relíquia impecável de um passado esquecido. O peso denso daquele objeto em sua palma era a própria gravidade de uma justiça inevitável. Ali, gravado no frio daquele metal impenetrável, residia cada fraude silenciosa, cada contrato forjado, cada desvio de dinheiro que o bilionário arrogante havia cometido na última década sob o véu da impunidade. O objeto brilhava sutilmente contra a pouca luz da rua, não como uma joia, mas como um artefato silencioso esperando o momento exato de cumprir o seu destino implacável. Essa é a essência profunda das histórias de transformação, contos emocionantes onde aquele que é subestimado e humilhado revela carregar a peça mais devastadora de todas. A verdade inquestionável, assinada e documentada. Olhando para aquela cápsula metálica fria, um sorriso sutil e quase enigmático finalmente desenhou os lábios da mulher. Havia ali uma congruência perfeita entre a dor que ela havia suportado naquela sala de mármore e a determinação implacável que agora dominava por inteiro. Ela sabia, com absoluta frieza, que aquele pequeno e pesado pedaço de metal era a peça-chave que faria o mundo de luxo daquele homem virar pó. Em meio ao caos da jornada humana, o impacto emocional muitas vezes é o fio condutor das narrativas impactantes e das histórias emocionais mais avassaladoras que testemunhamos. Ela guardou a pesada caixa de mogno, sentindo a textura da madeira envernizada, apertou a mãozinha quente do filho e caminhou rumo ao horizonte escuro, deixando a mansão para trás. Para os que apreciam as profundas histórias para chorar, aquele momento na rua vazia era apenas o fim do sofrimento cru e o início de uma cobrança matemática e meticulosa. O bilionário festejava no topo de sua torre luxuosa, brindando com taças de cristal e rindo de falsas promessas, completamente cego e alheio à realidade assustadora que se aproximava. Ele comemorava de pé sobre uma armadilha perfeita que ele mesmo ajudou a desenhar, protagonizando uma dessas histórias emocionantes onde a moral definitiva é escrita com a tinta invisível da superação absoluta e da inteligência superior. A contagem regressiva para a ruína total e absoluta dele havia começado, e seria assustadoramente magistral. O peso gélido nas mãos dela e o brilho fosco do titânio pareciam prometer uma justiça real, visceral e indescritível, sendo esta a verdadeira assinatura dos melhores e mais inesquecíveis relatos de vida. O cheiro de couro envelhecido e café recém-torrado impregnava o ar denso da sala de reuniões centenária, um ambiente esculpido na mais pura estética da alta aristocracia com seus grandiosos painéis de madeira vitoriana. Aquela era a câmara secreta onde destinos eram forjados, o coração pulsante do império financeiro. No centro, uma pesada mesa de carvalho escuro refletia o brilho frio dos lustres de cristal que pendiam do teto de gesso rebuscado. O bilionário, com os ombros relaxados e um sorriso transbordando arrogância prepotente, segurava uma caneta tinteiro de ouro maciço. Ele estava a um único risco de tinta de consolidar a maior fusão da década. Nosso canal de história sabe que, em relatos reais de ambição desmedida, a ganância sempre precede a queda. O silêncio ali não era de paz, mas de tensão e avidez. Ao redor da mesa, acionistas engravatados aguardavam um momento em que a holding absorveria todos os ativos globais, consolidando um poder inquestionável. No canto da sala,
Quase camuflada pelas pesadas cortinas de veludo, estava ela. Vestida com o uniforme impecável e modesto do serviço de copa, a antiga esposa servia o café nas xícaras de porcelana inglesa com uma precisão silenciosa. O bilionário, ao levantar os olhos e reconhecer a mulher que havia enxotado como lixo semanas atrás, deixou escapar uma risada áspera que cortou o ar como vidro quebrado. Ele zombou baixinho, murmurando para a amante sentada ao seu lado sobre como era patético ver a coitada agora reduzida a limpar mesas e servir bebidas quentes para sobreviver. Essa crueldade gratuita é o tipo de dor emocional profunda que marca dolorosamente os contos emocionantes e as histórias para chorar, onde a injustiça atinge níveis insuportáveis para qualquer coração humano. No entanto, ele não percebeu que a mulher não tremia. O rosto dela era uma máscara de porcelana inquebrável, um retrato vivo de superação. Ao inclinar a jarra de prata polida, seus olhos ágeis varreram os contratos abertos sobre a mesa. Como em todas as grandes narrativas impactantes, o perigo mora nos detalhes mais obscuros. A mente analítica da heroína, treinada por anos na mais rigorosa auditoria, identificou imediatamente o erro fatal apenas pelo bater de olhos. Ela observou as cláusulas de compliance e o acordo fiduciário que ele estava prestes a assinar. O tolo arrogante não havia notado que as cláusulas cruciais de responsabilidade legal haviam sido alteradas, uma armadilha corporativa tão profunda e complexa que apenas a mente arquitetônica daquela estrutura conseguiria desenhar e compreender em frações de segundos. As vidas que inspiram nos mostram diariamente grandes lições de vida. A verdadeira inteligência nunca precisa gritar para ser ouvida. Ela age no silêncio ensurdecedor de uma mente superior. Este é o cerne das histórias emocionais, o momento exato em que a presa subestimada se revela como o predador mais silencioso e letal. O bilionário ergueu a caneta, banhado na certeza de sua vitória absoluta, preparando-se para colocar seu nome no papel timbrado. Ele riu mais uma vez, um som ríspido de desprezo direcionado à copeira, sentindo-se o intocável dono do mundo. Ele acreditava que aquele momento seria o clímax do seu sucesso infinito, mas os melhores relatos de vida nos ensinam uma moral inescapável. O orgulho antecede a ruína mais espetacular. O que ele julgava ser o atestado de sua glória eterna era, na mais crua e real verdade, a sua sentença definitiva de destruição. E ela, imóvel como uma estátua de gelo, apenas esperou o segundo perfeito para dar o golpe de mestre. Em breve, a sala inteira seria engolida por uma reviravolta que mudaria tudo, consolidando uma daquelas histórias de transformação que ficam gravadas para sempre na memória. A justiça estava a milissegundos de ser executada através de uma precisão técnica implacável, tecendo caminho para mais um capítulo de histórias emocionantes e relatos inigualáveis de justiça visceral. A ponta de ouro maciço da caneta tocou a fibra espessa do papel, e foi exatamente nesse milésimo de segundo que a voz da mulher cortou o ambiente como uma lâmina de gelo. Se você assinar a cláusula 7 do aditivo de compliance, estará confessando fraude fiscal internacional, disse ela, com um tom de voz tão firme e inabalável que as xícaras de porcelana sobre a mesa pareceram vibrar. O bilionário congelou instantaneamente, a tinta escura manchando o contrato irrevogável. O silêncio na vasta sala de reuniões tornou-se absoluto, pesado, quase sufocante. A amante soltou um riso nervoso, mas ninguém a acompanhou. Em nosso canal de histórias, sabemos que o verdadeiro poder não precisa gritar. Ele paralisa. Os executivos do conselho viraram-se, perplexos, para a copeira de uniforme simples que agora caminhava de forma majestosa para a cabeceira da mesa. O bilionário tentou balbuciar uma ordem de expulsão, mas as palavras morreram em sua garganta seca ao ver o olhar calculista dela. Ela deslizou o dedo pelas linhas do documento complexo, apontando falhas estruturais profundas na auditoria e desmascarando, na frente de todos, a ilusão dos ativos irreais que ele alegava possuir. A máscara do homem desmoronou completamente. O choque técnico o atingiu como uma marreta, provando que, através desses relatos reais, a arrogância sempre cega para o próprio abismo, marcando uma daquelas histórias de transformação que mudam tudo. Então, a temperatura no ambiente pareceu despencar. A mulher levou a mão à sua bolsa desgastada e retirou a pesada e ornamentada caixa de mogno, abrindo as dobradiças de bronze escurecido com um estalo seco. De lá, ela extraiu o denso e gélido disco rígido de titânio escuro. O som metálico e o peso do objeto ao ser pousado no centro da mesa de carvalho ecoaram como o badalar de um sino fúnebre para o império daquele homem. Aquele era o instante mágico em que os contos emocionantes se tornam lendas indestrutíveis. Neste disco, ela declarou, com os olhos fixos na alma encolhida do bilionário, estão os verdadeiros e ocultos registros do conselho fiduciário original, e a prova real e absoluta de que você nunca foi o dono majoritário desta holding. O pânico desfigurou o rosto pálido do vilão. O suor frio começou a escorrer por sua testa enquanto ela revelava a vitória emocional final. Com a firmeza inabalável de uma mãe protegendo seu legado, ela revelou que o filho que ele havia rejeitado com tanto nojo não era apenas uma criança. Ele era o único herdeiro legal e beneficiário protegido de toda a estrutura corporativa primária, a mesma que o bilionário estava tentando roubar de forma covarde. O coração do público dispara e transborda diante de tais narrativas impactantes, onde a justiça visceral é entregue com uma precisão matemática. Aquele homem perdeu tudo em um único e patético suspiro, o dinheiro colossal que não lhe pertencia e o respeito que jamais mereceu. Os investidores recuaram em massa, enojados com a farsa financeira desmascarada,
enquanto a amante luxuosa se afastava bruscamente, percebendo que havia se aliado a um fantasma falido e fraudulento. Esta é a mais pura essência das nossas histórias emocionais, focadas em trazer à luz vidas que inspiram e relatos de coragem inabalável. A dor sufocante que antes apertava o peito da esposa humilhada converteu-se em uma força colossal, provando que a superação silenciosa é a resposta mais elegante que existe. Aquela mulher, tratada como lixo semanas atrás, agora dominava a sala com uma autoridade técnica e moral inquestionável, deixando uma das mais belas lições de vida já vistas. A sala inteira assistia em choque paralisante, testemunhando um dos relatos de vida mais extraordinários já documentados. Não era apenas sobre recuperar moedas ou assinar papéis judiciais, era sobre resgatar a dignidade esmagada e expor a verdadeira e repugnante face da covardia humana. Aquele instante sublime, impregnado de um forte impacto emocional, é exatamente o que faz milhares de pessoas procurarem essas histórias para chorar e aplaudir ao mesmo tempo. É uma moral profunda e cortante que ecoa através das histórias emocionantes, ensinando aos soberbos que a justiça não avisa quando vai chegar. Aquela era a consagração definitiva da verdade, onde cada fibra de superação nos lembra que a glória de um impostor desmorona implacavelmente diante do peso de uma prova real. O som distante, porém crescente, das sirenes rasgou a noite fria, quebrando definitivamente a aura de intocabilidade daquele ambiente luxuoso. Quando as autoridades cruzaram as portas de carvalho maciço da sala de reuniões, o castelo de cartas desabou sob o peso de uma justiça implacável. O bilionário, antes dono de uma postura prepotente e inabalável, agora era apenas uma sombra encolhida e trêmula. Seus olhos se arregalaram em pânico ao ver sua holding desmoronar em tempo real e todos os seus ativos globais sendo bloqueados pelas rigorosas diretrizes de compliance. A amante, com sua seda vermelha agora manchada pelo suor do medo, desapareceu pelos corredores escuros antes mesmo de ser questionada, abandonando no mais absoluto e degradante ostracismo. Ele perdeu instantaneamente a fortuna que tentou usurpar, seu prestígio, seus contatos e qualquer resquício de dignidade humana. O conselho fiduciário que ele tentou corromper e roubar estava agora trancado, blindado de forma inquebrável pela inteligência da mulher que ele ousou tratar como lixo. Foi uma queda vertiginosa, digna dos mais intensos relatos reais, daquelas histórias para chorar de alívio, onde o universo cobra com juros cada gota da crueldade sofrida. Enquanto o homem era escoltado para longe de seu falso trono, desfigurado pela vergonha pública, a heroína não sorriu com deboche, nem precisou proferir palavras de ódio. A verdadeira e definitiva glória desses relatos repousa na paz restaurada. Ela simplesmente recolheu o disco de titânio, sentindo o alívio emocional invadir cada célula do seu corpo. Com passos leves, limpos e elegantes, ela caminhou para o frescor da noite sob a luz das estrelas, apertando firmemente a mãozinha do seu filho. No seu coração, havia certeza matemática e inabalável de que o futuro daquela criança estava perfeitamente seguro e imune a qualquer mal. O império agora pertencia ao verdadeiro herdeiro, livre das garras da fraude e da ganância. Estas são as vidas que inspiram que tanto buscamos, aquelas narrativas impactantes que nos lembram da força colossal que se esconde na resiliência silenciosa de uma mãe. Aqui no nosso canal de histórias, nossa missão vital é documentar essas histórias para chorar de emoção, pois cada superação verdadeira é um farol que ilumina as trevas. O impacto emocional de um triunfo tão justo e real é o que nos move, atestando que o bem, guiado pela sabedoria, sempre domina o desfecho das histórias emocionantes. A moral suprema que pulsa intensamente no âmago destas histórias emocionais e que coroa os grandes contos emocionantes é afiada e inegável. A arrogância pode até tentar construir castelos deslumbrantes de ilusão e poder, mas é apenas o caráter inabalável que sustenta o verdadeiro império de um ser humano. O peso maciço e silencioso do caráter sempre esmagará, sem piedade, a fragilidade da arrogância. Se a intensidade deste desfecho tocou seu coração e te presenteou com valiosas lições de vida, se você acredita na força magnética da justiça visceral que embala essas histórias de transformação, o momento de agir é agora. Inscreva-se já no nosso canal de histórias, deixe o seu like e nos ajude a espalhar a verdade. Compartilhe esses relatos reais com aquela pessoa que precisa de um fôlego de esperança ou de um lembrete de que a justiça existe e é real. Junte-se à nossa comunidade de superação para continuarmos descobrindo juntos mais histórias emocionais, mais contos emocionantes e incríveis narrativas impactantes. Deixe nos comentários qual momento exato mais prendeu a sua respiração nessas histórias de transformação e qual lição você vai levar para sempre. Continue conosco para vivenciar diariamente novos relatos de vida, mergulhando nas profundezas brilhantes de vidas que inspiram e desfrutando de histórias emocionantes, lições de vida enriquecedoras e relatos que transformam o nosso jeito de ver o mundo. A sua presença é o combustível do nosso canal de histórias, e os nossos próximos relatos de vida prometem elevar ainda mais a sua emoção. A luz escaldante da tarde batia contra as vitrines de cristal da avenida mais cara da cidade, mas nada ofuscava a arrogância no rosto da jovem herdeira. Ela desceu de seu carro importado com a postura inabalável de quem é dona do mundo, até que a ponta impecável de seu sapato de couro esbarrou violentamente na caixa de papelão de um artista de rua cego. Ele usava um casaco esfarrapado que cheirava a poeira e abandono, com as mãos calejadas e profundamente sujas de carvão. O rosto da garota se contorceu em um nojo visceral. Ela chutou os gizes e o carvão, espalhando os pedaços escuros pela sarjeta úmida. Você tem ideia de quanto custa isso, seu lixo invisível?
gritou ela, a voz estridente cortando o ar pesado. Se você busca histórias emocionantes, preste atenção, pois em nosso canal de histórias trazemos os relatos mais intensos e viscerais do mundo real. Este é um daqueles relatos reais que esmagam o coração, trazendo lições de vida urgentes e amargas. No vasto universo das histórias emocionais, vemos muitas vidas que inspiram pela pura superação, mas aqui a crueldade emocional foi levada ao limite extremo. A herdeira ria da roupa rasgada do velho cego, criando uma cena angustiante digna das mais profundas histórias para chorar. Em meio a tantas narrativas impactantes de nossos relatos de vida, esta choca instantaneamente pela ausência absoluta de moral. Durante o tropeço covarde, um objeto pesado metálico caiu do bolso esgarçado do artista. Era um medalhão de prata desbotado que, ao bater no asfalto duro, se abriu, revelando a fotografia antiga de uma garotinha sorridente. A exata versão infantil da própria garota que o acabará de humilhar. É exatamente aqui que os relatos comuns se tornam verdadeiras histórias de transformação. O velho homem tateou o chão áspero com desespero, os dedos trêmulos e manchados de cinza encontrando metal frio, e apertou a foto contra o coração. Nossos contos emocionantes e constantes histórias emocionantes provam todos os dias que a dor real é o fogo que forja vidas que inspiram. Ele chorou calado, as lágrimas lavando o carvão de seu rosto envelhecido, num exemplo rasgado de superação e dor emocional que define a essência deste canal de histórias. Neste doloroso relato real, a moral corta fundo como vidro quebrado. Estas são histórias para chorar inesquecíveis, e entre todos os relatos reais e as histórias emocionais que já documentamos em nossos relatos de vida, as lições de vida nunca foram entregues de forma tão crua. O artista cego abraçou os destroços de seu passado na calçada fria, enquanto a garota virava as costas e subia os degraus de mármore para sua cobertura executiva, ignorando completamente as narrativas impactantes e as grandiosas histórias de transformação que estavam a poucos passos de colidir com sua vida perfeita. Prepare seu coração, pois o destino reserva mais contos emocionantes e histórias emocionantes do que nossa mente pode prever. Em nosso canal de histórias, as vidas que inspiram sempre encontram a luz no fim do túnel da injustiça. A justiça silenciosa que permeia este relato real e puramente emocional trará lições de vida que ecoarão pela eternidade, dignas das maiores histórias de transformação e de suprema superação que a internet já assistiu. Ela ainda não sabia, mas este é um daqueles contos emocionantes e uma daquelas histórias para chorar de nossos preciosos relatos de vida onde a moralidade simplesmente oblitera a arrogância cega. As narrativas impactantes e os relatos gravados nas entrelinhas da vida provam uma única e assustadora verdade. O mundo vai girar de forma implacável, e a queda daquela garota será espetacular. Por trás das sombras deste canal de histórias, existe uma verdade silenciosa que a arrogante garota jamais conseguiria enxergar. Enquanto a jovem destilava seu desprezo nos andares superiores, observando meticulosamente tudo de longe estava Helena. Vestida com um uniforme modesto de faxineira, esfregando o chão de mármore sob o imponente papel de parede marrom escuro com luxuosos arabescos de uma era vitoriana, Helena escondia um intelecto afiado e um passado brilhante. Ela não era uma simples funcionária daquela corporação. Era, na realidade, uma das mais temidas especialistas em auditoria de conformidade e investigação do país, infiltrada para desmascarar a corrupção e a fraude que usurparam a vida de sua família adotiva. Em nosso canal de histórias, sabemos que as aparências frequentemente são as maiores armadilhas, e as narrativas impactantes que trazemos a público são a prova viva de que a arrogância tem um ponto cego. A mente de Helena era um labirinto formidável de estratégias documentais, perfeitamente disfarçada sob a postura humilde e o silêncio de quem limpa o chão. São essas ricas histórias de transformação que tornam nossos relatos verdadeiros faróis repletos de esperança para as vidas que inspiram a nossa audiência. Em suas mãos delicadas, porém imperturbáveis, repousava o medalhão de prata envelhecida que ela havia recolhido rapidamente da sarjeta logo após a cena repulsiva de humilhação do velho cego. O objeto era formidavelmente pesado, cravado com detalhes intricados de um design antigo, emitindo um brilho opaco que guardava o peso de décadas de angústia e segredos silenciados. Nas nossas já consagradas histórias emocionais, um único objeto físico esquecido pode ser a chave que destranca os cofres da verdade. Quando Helena pressionou o fecho de prata, o som mecânico do clique ecoou pelo corredor vazio como um trovão abafado. Este é o verdadeiro núcleo dos relatos reais que marcam para sempre o coração de quem ouve. Ali dentro, cuidadosamente selado atrás da fotografia desbotada daquela exata criança, que agora havia se tornado uma adolescente monstruosa e vazia, estava um fragmento de microfilme contendo o registro do fundo fiduciário original e inquebrável. Em nossos contos emocionantes, a verdadeira justiça sempre opera na precisão dos detalhes, e a carga emocional desta descoberta oculta é simplesmente arrebatadora. Aquele medalhão guardava a prova irrefutável de que o artista de rua abandonado era o patriarca bilionário original. O objeto em si era o estupim moral e a prova incontestável que desmoronaria, tijolo por tijolo, a farsa construída pela adolescente. Nos profundos arquivos do nosso relatos de vida, aprendemos a duras penas que a dor real é a única forja capaz de moldar um caráter inabalável. Helena acariciou o relevo frio e texturizado do medalhão vitoriano, sentindo o aroma quase imperceptível de lavanda antiga misturada ao carvão, e deixou que um sorriso fino desenhasse seus lábios. A cada nova batida acelerada de seu coração, ela repassava mentalmente cada contrato e cada cláusula que a permitiriam devolver o controle de tudo ao verdadeiro herdeiro de direito.
As vidas que inspiram as multidões, na grande maioria das vezes, operam longe dos holofotes, tecendo histórias para chorar no silêncio da noite, que inevitavelmente se convertem em lendas puras de enorme superação. O espectador assíduo das nossas histórias emocionais sabe perfeitamente que as maiores lições de vida nascem exatamente das cinzas da injustiça. Aquele fragmento de metal desgastado em sua mão não era apenas uma joia esquecida pelo tempo. Era a certidão definitiva de ruína financeira e social da vilã de nariz empinado. Narrativas profundas e as verdadeiras histórias de transformação como esta exigem uma paciência calculista, e as lições de vida que Helena estava prestes a entregar seriam amargas, definitivas e inesquecíveis para todos os presentes. Aqui no nosso canal de histórias, esses intensos contos emocionantes servem para arrancar o véu do luxo e expor a essência real da ambição desenfreada. O peso inegável da prata em sua palma não era apenas físico, mas a garantia de uma reparação visceral, cravando no peito a certeza de que os relatos documentados aqui possuem um impacto demolidor. Aquela peça inestimável abrigava a mais alta e gloriosa prova de moralidade já desenterrada e atestada nas páginas dos nossos relatos reais. Assim como ocorre invariavelmente nas mais brilhantes narrativas impactantes e nas mais chocantes histórias para chorar do nosso acervo, a resiliência silenciosa da heroína seria força motriz para derrubar aquele império vazio de compaixão. A força puramente emocional do olhar do artista cego alimentava a sede de Helena por superação genuína, e a contagem regressiva havia começado, garantindo ao mundo que as histórias emocionantes sempre preparam um terreno onde a mentira rasteja e a verdade impera. Em um piscar de olhos, o arrogante relatos de vida daquela garota mimada enfrentaria o brilho implacável daquele medalhão, demonstrando de forma avassaladora que a grande superação e as singulares vidas que inspiram a nossa existência florescem com maior beleza exatamente no abismo do preconceito do mundo real, no calor denso destas histórias emocionantes que pulsam dentro de cada coração justo. O cenário mudou drasticamente da sarjeta poeirenta para o ambiente opulento da sala de reuniões no topo da cidade. O ar exalava um luxo sufocante, decorado com pesadas cortinas de veludo escuro e um imponente papel de parede marrom de estilo vitoriano que absorvia o eco das conversas. O som cristalino das xícaras de porcelana fina batendo contra os pires tilintava no salão. No centro da imensa mesa de mogno maciço, a adolescente mimada sorria com um escárnio cruel. Ela estava a exatos 30 segundos de assumir a presidência da holding familiar, consolidando todos os ativos bilionários em seu próprio nome através de uma gigantesca fusão corporativa. Nosso canal de histórias sempre expõe como a ganância absoluta cega a alma humana, e nas nossas histórias emocionantes, o luxo frequentemente esconde o mais puro e letal veneno. Aquele se desenrolava como um dos relatos reais mais perturbadores de que se tem notícia, onde a moral havia sido completamente obliterada pela ambição. Helena servia o café fumegante, sentindo o aroma denso e sofisticado dos grãos torrados, enquanto a vilã ria audivelmente de seu uniforme simples e de seus sapatos de borracha. Em nossos relatos de vida, vemos diariamente que a verdadeira superação exige suportar a humilhação em absoluto silêncio. A herdeira debochava da humilde funcionária, ignorando as drásticas lições de vida que o universo já estava arquitetando para lhe ensinar. Tome cuidado para não manchar os contratos, sua inútil, cuspiu a herdeira, com uma expressão facial de profundo e enojante desprezo, seus olhos claros estreitados e transbordando presunção. Ela preparava sua pesada caneta tinteiro de ouro maciço para assinar a documentação final de compliance e assumir o controle fiduciário incontestável do império. Estas são as precisas narrativas impactantes que paralisam nosso público e cravam na memória coletiva. O peso emocional da sala era denso, o ar recendia perfume importado, couro caro e cobiça desmedida. Aqui, neste canal de histórias, testemunhamos vidas que inspiram justamente pela imensa coragem de enfrentar a arrogância de peito aberto. A vilã acreditava, com uma fé cega, que a auditoria interna já estava devidamente comprada e silenciada, rindo enquanto Helena limpava metodicamente uma minúscula gota de café derramada no chão impecavelmente encerado. Os contos emocionantes que narramos exaustivamente provam que o orgulho desmedido é o prenúncio da ruína. Nossas histórias de transformação revelam que o verdadeiro poder nunca repousou nas canetas de ouro, mas sim na integridade de um coração justo. Esses relatos cortantes mostram a crueldade real e fria do mundo corporativo moderno. Era uma cena terrível, humilhante, desenhada perfeitamente para figurar entre as mais dolorosas histórias para chorar. Helena continuava seu trabalho silencioso, os olhos astutos e focados, sabendo que a balança implacável da justiça estava prestes a despencar. O público cativo que acompanha nossas histórias emocionais sabe intimamente que o silêncio dos oprimidos é apenas a retração do mar antes do tsunami. O badalar grave de um relógio antigo de pêndulo no canto da sala marcava os segundos finais daquela grande farsa. As histórias de transformação mais viscerais e eternas começam exatamente no pico da maior humilhação. A adolescente prepotente desenhou a primeira perna de sua assinatura, completamente alheia ao fato de que aquele instante se tornaria um dos relatos mais devastadores de sua existência. Nos vastos arquivos do Relatos de Vida, a inabalável moral sempre cobra seu preço com juros altíssimos. As vidas que inspiram a sociedade brilham muito mais forte na escuridão da tirania, e o coração indomável de Helena batia no ritmo acelerado de uma retaliação cirurgicamente calculada. Era um embate real e silencioso entre a honra invisível e o privilégio oco. A magnífica superação da heroína estava a 1 milímetro de ser revelada, transformando aquela redoma de riqueza no palco definitivo para as narrativas impactantes que nos mantêm vidrados na tela.
A herdeira riu mais uma vez, um som metálico, agudo e completamente sem alma, elevando a tensão ao limite exato exigido pelas melhores histórias para chorar e pelos mais profundos contos emocionantes que alimentam nosso lado emocional. Para qualquer pessoa que busque histórias emocionais autênticas e lições de vida definitivas, o que estava prestes a acontecer redefiniria instantaneamente o próprio significado de justiça. A vilã levantou sua xícara, brindando a sua própria imagem refletida nos espelhos, enquanto a ponta de ouro da caneta pairava sobre a linha final e irreversível do acordo. Nossas histórias emocionantes e cada uma das narrativas impactantes que compartilhamos nos ensinam rigidamente que o destino não aceita subornos ou carteiradas. A tão aguardada superação e o ápice da moral estavam pacientemente camuflados sob o simples avental de algodão de Helena. Ali, sufocado sob toneladas daquele ambiente de altíssimo luxo, estava prestes a explodir um dos maiores relatos reais já documentados em vídeo. As vidas que inspiram o mundo inteiro operam como a força da gravidade, invisíveis aos olhos arrogantes, mas perfeitamente capazes de colocar de joelhos qualquer gigante de barro. O abalo emocional de todos os engravatados presentes estava prestes a acontecer, pois o coração pulsante da verdade absoluta ressoava sob o piso lustrado. Aquele milésimo de segundo, prestes a ser imortalizado no nosso canal de histórias, seria contado e recontado como a mais brutal e satisfatória das histórias de transformação, coroado como um épico absoluto entre os contos emocionantes e as maiores histórias para chorar do nosso tempo. O relógio bateu sua nota final. Dentro dos grandes relatos de vida e nas linhas de nossos relatos diários, a fantasia esbarra brutalmente no mundo real. E aquelas amargas lições de vida seriam tatuadas no orgulho da vilã para sempre. A caneta de ouro maciço estava a milímetros do papel quando uma voz implacável e gélida rasgou o silêncio luxuoso da sala de reuniões. Não era o sussurro de uma funcionária submissa, mas o timbre de autoridade absoluta de Helena. Se eu fosse você, não assinaria isso, declarou ela, erguendo o queixo e abandonando a bandeja de prata. Em nosso canal de histórias, sabemos que o clímax dos relatos mais intensos chega quando a farsa se desintegra. Entre as narrativas impactantes e as grandiosas histórias de transformação que documentamos, a vitória da inteligência sempre supera a arrogância. Helena tirou o avental, revelando seu crachá de investigadora sênior de compliance. Como auditora fiduciária, acabo de bloquear esta fusão e congelar todos os seus ativos, disparou, expondo as fraudes contratuais e as trilhas de auditoria digital com uma precisão cirúrgica. A transição na expressão facial da adolescente foi um espetáculo visceral de pura humilhação. O sorriso debochado derreteu-se, dando lugar a uma paralisia aterrorizada, o rosto contraído em um pânico profundo e real. É essa derrocada da vaidade que alimenta as mais profundas histórias para chorar e as poderosas lições de vida em nossas histórias emocionais. O ar tornou-se rarefeito, sufocando os executivos presentes, enquanto a superação brilhante de Helena tomava o controle absoluto. Em nosso canal de histórias, as vidas que inspiram nunca vencem pela força bruta, mas pela genialidade. O peso daquela reviravolta técnica construía um daqueles relatos reais onde o orgulho despenca no abismo. Mas a verdadeira explosão emocional estava por vir. Helena caminhou lentamente até a cabeceira da imensa mesa de mogno escuro e, com um baque surdo que fez tremer as xícaras de porcelana, jogou o pesado medalhão de prata vitoriana sobre o contrato. O som do fecho se abrindo ecoou como um disparo silencioso. Ali, sob as luzes de cristal, revelou-se a fotografia infantil da herdeira mimada e o microfilme contendo a inquebrável escritura original. Para os amantes de histórias emocionantes e de profundos contos emocionantes, este é o momento exato em que a moral cobra seu preço com juros arrasadores. A revelação atingiu a sala como uma tempestade, cravando mais um épico em nossos relatos de vida. Aquela prova física esmagou qualquer defesa, transformando o ambiente corporativo no palco da maior de todas as histórias de transformação. Aquele homem cego, cujas mãos manchadas de carvão você zombou e chutou hoje na calçada. A voz de Helena tremia com uma revolta puramente emocional. Não é um lixo invisível. Ele é o fundador oculto desta holding. Ele é o seu pai biológico. O choque reverberou pelo salão, destruindo tudo. Nos grandes relatos de vidas que inspiram a nossa audiência, o impacto no coração é sempre irreparável. Os executivos ofegaram, recuando de suas cadeiras, horrorizados com a crueldade da garota. As histórias para chorar que arquivamos nunca presenciaram uma justiça tão poética e brutal. A herdeira perdeu a cor, o poder fiduciário, a fortuna e o respeito em uma única fração de segundo. Sua respiração falhava, enquanto seus olhos vidrados encaravam a prova real de sua própria monstruosidade. O karma exibido nessas narrativas impactantes e nas melhores histórias emocionais é absolutamente impiedoso. Estas são as lições de vida definitivas que moldam o nosso canal de histórias. A arrogância desmoronou diante da verdade incontestável, coroando esta cena como um dos maiores contos emocionantes já vistos em nossa trajetória. A superação moral estava selada naquele fragmento de prata desgastada, demonstrando em todos os relatos reais e nas vastas páginas dos nossos relatos de vida que o dinheiro jamais comprará caráter. A justiça operou de forma monumental, enchendo nossos registros de histórias emocionantes com um peso imensurável de reparação moral. O coração daquela empresa não pertencia à herdeira cruel, mas àquele homem invisível lá fora,
gerando uma onda de choque emocional que ecoaria para sempre através das mais belas vidas que inspiram, das mais cortantes histórias para chorar e das inesquecíveis histórias de transformação que marcam o tecido do mundo real. O império falso da garota estava, finalmente, reduzido a pó, firmando a suprema superação documentada de forma brilhante pelas majestosas histórias emocionais, pelos densos contos emocionantes e pelos eternos relatos de vida de quem sabe que a justiça nunca falha em suas impactantes histórias emocionantes. Nossas implacáveis lições de vida, forjadas nessas inegáveis narrativas impactantes, e as pungentes e viscerais histórias emocionais que relatamos provam que o falso poder desaba perante o peso de um doloroso, porém purificador, relato real repleto da mais absoluta superação do espírito e do indomável coração. A queda colossal da herdeira mimada não foi apenas financeira, foi uma implosão completa de seu fragilizado mundo de vidro. As autoridades judiciais adentraram a luxuosa sala de reuniões, e o som dos sapatos pesados no impecável piso de mármore soou como o badalar final do seu destino arrogante. Seus antigos aliados soltaram suas canetas e deram as costas imediatamente, selando seu banimento ao mais absoluto e frio ostracismo. É neste exato ponto das nossas histórias emocionantes que a justiça do mundo real se manifesta com uma força emocional esmagadora e purificadora. Em nosso canal de histórias, sempre avisamos que a colheita é implacável e certeira, e as narrativas impactantes que expomos todos os dias servem como um espelho impiedoso da alma. Aquele rosto antes perfeitamente maquiado e arrogante agora estava grotescamente contorcido em lágrimas amargas e desespero, proporcionando uma das maiores lições de vida já registradas nos vastos anais do nosso acervo. A falência absoluta de seu ego manchado marcou para sempre os relatos reais que trazemos até você, consolidando com firmeza um dos mais inesquecíveis contos emocionantes e uma das mais intensas histórias de transformação da atualidade. Nas nossas profundas histórias emocionais, a verdade é invariavelmente o único caminho possível, e as vidas que inspiram as nossas jornadas diárias cobram um preço altíssimo e sem descontos daqueles que ousam pisar na dor alheia. Aquele instante caótico formou o mais belo relatos de vida já visto, entregando uma pesada moral para todos que a assistiam desmoronar em público. Enquanto a vilã era escoltada para fora, despojada de cada centavo, do luxo e de todo o falso poder fiduciário, Helena desceu as grandiosas escadas de mármore e caminhou de volta à sarjeta iluminada pela luz alaranjada do fim de tarde. O artista cego ainda estava lá, tremendo levemente dentro de seu casaco esfarrapado, abraçado aos seus gizes quebrados. Com um sorriso suave e os olhos brilhando de respeito, Helena ajoelhou-se e segurou suas mãos calejadas e manchadas de carvão, guiando delicadamente para dentro do saguão suntuoso, de volta ao lar bilionário que era seu por legítimo direito. É por momentos grandiosos assim que essas histórias para chorar e os intensos relatos que narramos aquecem tão profundamente o nosso coração. A verdadeira superação não residia no mero controle de ativos financeiros, mas sim no resgate da dignidade roubada daquele pai há muito perdido. Em meio aos infinitos relatos reais do nosso cotidiano moderno, esta jornada épica se ergue como o ápice glorioso dos contos emocionantes, uma vitória real, palpável e indomável sobre as sombras do preconceito. No nosso canal de histórias, as magníficas histórias de transformação atestam que a luz sempre retorna suavemente para as mãos certas. A redenção daquele homem invisível alimentou a chama irrefriável da superação nas mais diversas vidas que inspiram o nosso público cativo, desenhando um quadro de conforto emocional absolutamente inigualável. Este dia será lembrado como um dos pilares centrais das preciosas histórias emocionais e um capítulo de ouro nos eternos relatos de vida, o exato momento onde o coração antes partido finalmente encontra a paz luxuosa que merecia. É exatamente a força crua dessas narrativas impactantes que faz valer a pena cada segundo assistido. Hoje, aquele homem voltou a caminhar com segurança pelos corredores forrados de veludo de sua própria corporação, cercado de afeto e respeito incondicional, enquanto a jovem prepotente que o humilhou cruelmente aprende a sobreviver amargamente no absoluto esquecimento das ruas. As profundas cicatrizes do passado fecharam-se com a força revigorante de histórias emocionantes genuínas e brilhantes. Diante desses fortes relatos humanos, o apelo da inegável moral torna-se cristalino e retumbante. As mais puras e valiosas lições de vida nunca são ensinadas nas universidades caras, mas sim no pó humilde da calçada, construindo inesquecíveis histórias para chorar de alegria e de alívio espiritual. No nosso incansável canal de histórias, sabemos que a bondade real é sempre o maior e mais seguro investimento possível. Convidamos você, que sente o peso profundo e verdadeiro dessas narrativas impactantes, a se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o seu like agora mesmo. Apenas juntos podemos continuar ecoando os mais belos contos emocionantes e as gloriosas histórias de transformação que acalentam e protegem o nosso emocional. O verdadeiro triunfo majestoso das vidas que inspiram está na resiliência e na capacidade formidável de recomeçar do zero, consolidando uma inquestionável superação nos mais belos relatos reais já vividos por mãos humanas. Que as nossas histórias emocionais e os infindáveis episódios do Relatos de Vida fiquem eternamente guardados na sua memória. No final das contas, e repousando no centro absoluto do nosso coração, a grandiosa moral dessa história sussurra uma verdade universal e imortal. A arrogância constrói frágeis castelos de areia para o ego, mas é unicamente o caráter inabalável que ergue impérios destinados à eternidade. Estas são, afinal, as histórias para chorar e as essenciais lições de vida que reescrevem o mundo através da força dos relatos e das nossas sublimes histórias emocionantes.
O som estridente das xícaras de porcelana batendo violentamente contra os pires de cristal parecia ecoar por toda a extensão da luxuosa cafeteria no centro da cidade. Mas o que realmente cortou o ar e fez o ambiente mergulhar em um silêncio absoluto foi a gargalhada cruel e cortante de Ricardo. Ele estava de pé, apontando o dedo com um sorriso carregado de puro e venenoso desprezo, seus olhos frios varrendo o corpo de Helena de cima a baixo com uma arrogância indescritível. Olhe bem para você, ele zombou em voz alta, o tom projetado de propósito para garantir que todas as mesas vizinhas parassem para ouvir a humilhação. Você engordou de um jeito absurdo. Foi exatamente por isso que eu te joguei fora. Você se descuidou, perdeu o brilho, virou um verdadeiro fracasso. O rosto de Helena queimou em um tom de vermelho profundo, o calor da vergonha subindo pelo seu pescoço. Ela sentiu imediatamente o peso dos olhares julgadores de dezenas de estranhos perfurando sua pele, uma exposição pública tão crua e impiedosa que parecia rasgar o seu coração ao meio. As lágrimas quentes ameaçaram cair, mas ela apertou as mãos ao redor de sua bolsa com força, cravando as unhas na palma até sentir a dor física afastar o choro, recusando-se a derramar uma única gota de vulnerabilidade na frente do homem que a havia humilhado meses atrás. Esta é uma daquelas narrativas impactantes que nos fazem questionar os limites da vaidade humana, consolidando-se como um dos relatos reais mais chocantes e revoltantes que você presenciará. Ricardo apenas ajustou a gola do seu terno italiano sob medida, exalando um perfume amadeirado sufocante, e virou as costas sem um pingo de remorso, rindo alto com seus amigos engravatados enquanto deixava sozinha, sob os murmúrios do salão. Ele não tinha a menor ideia. Em sua profunda ignorância e narcisismo cego, ele não sabia que aquele leve inchaço no ventre de Helena não era desleixo, nem falha, nem fracasso. Era, na verdade, a vida florescendo em silêncio. Ela carregava em si o herdeiro direto de um império incalculável. Neste canal de histórias, sempre trazemos histórias para chorar e vidas que inspiram através da superação, mas o que aquele homem arrogante e vazio não sabia é que o universo é implacável e a justiça silenciosa nunca falha. O mundo não apenas gira, ele capota de maneira fulminante. A queda de Ricardo já estava com a data e a hora perfeitamente marcadas no destino, e a ruína daquele sorriso presunçoso seria entregue em um nível emocional e real que ele jamais, em seus piores pesadelos, poderia imaginar. E essa grande reviravolta estava apenas a um passo de começar, trazendo à tona histórias emocionantes que marcam para sempre a nossa jornada e provam que o tempo é, sem dúvida, o maior mestre de todos os relatos. O que as pessoas que assistiram àquela cena patética no café não imaginavam, e o que constrói as mais profundas narrativas impactantes e histórias emocionais, é que Helena jamais foi a mulher frágil que Ricardo pintava em sua mente distorcida. Antes de vestir aquele casaco simples e esconder seu rosto sob uma postura curvada para não ser reconhecida pelas ruas, ela era uma das mentes mais afiadas e letais da análise forense corporativa. Helena foi uma auditora implacável, uma profissional que desvendava fraudes milionárias em conglomerados gigantes com um simples passar de olhos. Ela tinha o talento raro de dissecar números, contratos e as menores expressões faciais de presidentes de conselhos assustados. Mas, para proteger a vida inocente que crescia em seu ventre das garras de uma dinastia cruel que tentava a todo custo apagar a existência do verdadeiro herdeiro, Helena escolheu a sombra. Ela abdicou do seu nome de peso no mercado para viver no anonimato temporário. E é exatamente aí que encontramos a mais pura e verdadeira superação, o coração pulsante destas histórias de transformação e a essência profunda de tantos relatos de vida. Caminhando sob a garoa fina e fria, ela voltou para o seu pequeno e silencioso quarto de aluguel. O ambiente simples e esquecido contrastava brutalmente com o poder que ela escondia sob o piso de madeira rústica, onde repousava sua arma. Não era um revólver, mas algo muito mais letal no mundo elitista em que Ricardo acreditava reinar. Helena ajoelhou-se, afastou a tábua solta com cuidado e puxou uma caixa de ébano escuro, maciça e assustadoramente pesada para o seu tamanho. O fecho de ouro maciço fez um clique metálico, áspero e seco, quebrando o silêncio do cômodo e revelando o interior forrado por um veludo carmesim perfeitamente intacto. Ali dentro, sob a luz fraca da lâmpada, brilhava um anel de sinete deslumbrante. Era uma relíquia histórica incrivelmente pesada, forjada em ouro branco frio e ostentando uma safira profunda que carregava o brasão imponente do homem que ela amara, o falecido e único dono real de todo aquele império financeiro. Logo abaixo do anel, repousava um documento selado em uma cera vermelha intocada, gravada com a mesma marca do brasão. O papel espesso, texturizado e antigo exalava o cheiro de tinta permanente e de um poder absoluto, contendo assinaturas e firmas que carregavam o peso incontestável de uma herança trilionária. Neste canal de histórias, compreendemos perfeitamente que são esses artefatos ocultos que formam os contos emocionantes e forjam as vidas que inspiram. O anel em suas mãos era gélido ao toque, mas abrigava uma força estrondosa, um objeto capaz de reduzir a cinzas, de forma humilhante, o orgulho de qualquer homem ganancioso. Segurar aquele documento de papel pesado era como possuir o próprio destino, uma justiça tão real e emocional que transbordava moral em cada uma de suas linhas registradas em cartório. Tais relatos reais funcionam como um despertar, ensinando lições de vida que ecoam como um trovão. Helena deslizou os dedos trêmulos sobre o selo dourado, enquanto um sorriso frio, silencioso e assustadoramente focado se desenhava em seus lábios. Ela não era mais uma presa. Ela era tempestade aprisionada, apenas aguardando o momento exato para devastar tudo.
A bomba relógio estava perfeitamente armada, marcando o prelúdio de grandes histórias emocionantes e relatos que se convertem em histórias para chorar. Mas, desta vez, não seria Helena quem imploraria por misericórdia. Aquela caixa pesada nas palmas de suas mãos era o passaporte direto para a ruína total de Ricardo. O cenário agora era dominado pelo cheiro forte de mogno polido e couro legítimo, cravado no andar mais alto e inacessível do edifício corporativo. Era uma sala de reuniões colossal onde o ar parecia espesso, respirando o mais puro estilo old money de uma dinastia intocável. Ricardo estava sentado de forma relaxada e prepotente na cabeceira da imensa mesa de vidro escuro, com uma caneta de ouro maciço equilibrada entre os dedos, prestes a assinar os contratos definitivos que lhe dariam controle absoluto da gigantesca holding da família. Ele havia manipulado cada linha da recente auditoria para encobrir seus rastros nefastos de ganância, garantindo que a fusão bilionária caísse diretamente em seu colo sem deixar rastros. Aquele era o instante que define grandes histórias de transformação e narrativas impactantes, momentos em que a arrogância parece triunfar em um nível assustadoramente real. Com um sorriso cínico voltado para os acionistas, ele discursava falsamente sobre o sagrado dever fiduciário e os rígidos padrões de compliance que ele, supostamente, iria implementar com mãos de ferro. Eram mentiras deslavadas e cruéis. Ele estava a um mero rabisco de roubar todos os ativos valiosos do verdadeiro herdeiro que permanecia oculto. É exatamente nesses abismos éticos que nascem os relatos reais mais perturbadores, construindo histórias emocionais e contos emocionantes que testam o limite da nossa fé. O tilintar dos pesados copos de cristal com água com gás ecoava pelas paredes de mármore, abafando o som de quem sofria nas sombras. Tais histórias para chorar e relatos de vida nos ensinam duras lições de vida sobre a fragilidade e a ilusão do poder. Foi então que a pesada porta de carvalho duplo se abriu lentamente, sem alarde. Vestindo um uniforme cinza desbotado de copeira, segurando com firmeza uma pesada bandeja de prata com jarras de café fumegante, entrou Helena. O aroma intenso e reconfortante de grãos torrados invadiu o ambiente luxuoso, contrastando com a frieza do lugar. Ela caminhava de cabeça baixa, cumprindo perfeitamente seu papel de mulher invisível naquele teatro de milhões. Este é o ponto mais profundo do nosso canal de histórias, onde vidas que inspiram começam a revelar sua verdadeira face de superação, tocando o fundo de cada coração. São histórias emocionantes de dor e submissão aparente, mas também de uma força emocional silenciosa e inabalável. O destino sempre carrega uma moral irônica e pesada em todos esses relatos. Quando Helena se aproximou para servir a xícara de porcelana fina ao lado de Ricardo, suas mãos tremeram milimetricamente de propósito, fazendo a colher de prata bater levemente no pires. O som agudo cortou a sala. Ele parou. Seus olhos frios e críticos subiram pelo avental manchado e reconheceram imediatamente o rosto por trás da bandeja. O silêncio na sala de reuniões tornou-se denso, quase sufocante. Em vez de manter a discrição que o ambiente exigia, Ricardo soltou um riso anasalado, agudo e perverso. Vejam só, ele disse em voz alta, fazendo questão de que todos os executivos do conselho ouvissem, apontando a ponta da caneta de ouro para a barriga levemente proeminente de Helena. A mulher que eu descartei por ter engordado e se tornado um completo fracasso, agora rasteja para servir o meu café. Que visão deprimente! A humilhação rasgou o ar gelado da sala. As narrativas impactantes e os relatos reais nos mostram que a vaidade cega sempre precede a ruína. É uma história de transformação e superação prestes a eclodir, pois essas histórias emocionais ensinam que a verdadeira moral absoluta ainda estava por vir. O escárnio de Ricardo ecoou entre os engravatados, que deram risinhos nervosos para agradar o novo dono do império. Ele a via como uma poeira insignificante sob seus sapatos italianos caríssimos. Mas, na sua cegueira egocêntrica, ele não notou o brilho nos olhos de Helena. Não havia uma única gota de lágrima de tristeza ali. Havia o foco afiado de uma predadora formidável, calculando meticulosamente os segundos para o abate de sua presa. Nestas vidas que inspiram e contos emocionantes, a paciência tática é a maior virtude do coração. Nós nos preparamos para lições de vida que são um verdadeiro soco de realidade, alimentando este canal de histórias com histórias emocionantes, relatos de vida e histórias para chorar inesquecíveis. A falsa vitória emocional e real do vilão estava um fôlego de ser estilhaçada em 1000 pedaços. E nesses poderosos relatos, a justiça veste o uniforme da servidão antes de desferir o seu golpe mais fatal. O riso de Ricardo ainda flutuava no ar pesado, carregado pelo cheiro forte do café recém-coado e da madeira de mogno antigo, quando o imprevisível aconteceu. Em vez de recuar em prantos, Helena depositou a pesada bandeja de prata no centro exato da mesa de vidro negro. O som metálico agudo paralisou cada respiração, marcando o início de uma daquelas narrativas impactantes e histórias de transformação que definem este canal de histórias. Helena ergueu o queixo, despojando-se da máscara de copeira para revelar a brilhante auditora que sempre foi. Com o coração focado e calculista, ela apontou o dedo firme para o documento bilionário. Se você assinar isso, sua voz cortou o ar como uma lâmina de gelo, revelando a força de vidas que inspiram pura superação. Assumirá a fraude fiscal colossal oculta na subsidiária. Você não está comprando um império, você está assinando sua falência imediata. Esse é o poder de uma reviravolta real, digna de histórias emocionantes e relatos reais incomparáveis.
O sorriso zombeteiro de Ricardo simplesmente derreteu. Seus músculos faciais travaram instantaneamente. Uma palidez doentia tomou conta de seu rosto suado, enquanto a caneta de ouro maciço tremia entre seus dedos rígidos. Essa paralisia do opressor é a essência dos contos emocionantes e histórias emocionais que nos trazem as mais puras lições de vida. Ele congelou perante o impacto emocional da inteligência letal dela. Aqui, os majestosos relatos nos mostram que a verdadeira moral sempre será inabalável. Neste imersivo canal de histórias, vemos como intensos relatos de vida e cativantes histórias para chorar se encontram na justiça mais crua e real. A brilhante superação de Helena, brilhando em épicas narrativas impactantes, desmantelou o golpe de uma vida, forjando esplêndidas histórias de transformação que tocam profundamente o coração de quem busca por vidas que inspiram. A vitória técnica foi esmagadora, erguendo-se como um pilar absoluto das histórias emocionantes e dos memoráveis relatos reais. Mas a justiça implacável e definitiva dos contos emocionantes exigia um golpe ainda maior. Sob o olhar totalmente aterrorizado de Ricardo e o silêncio fúnebre do conselho, Helena retirou do fundo do avental a imponente caixa de ébano maciço. O som áspero do fecho de ouro abrindo-se naquele silêncio mortal trouxe um peso emocional gigantesco, algo comum nas grandes histórias emocionais e lições de vida mais profundas da humanidade. O veludo carmesim revelou o anel de sinete gélido e pesado, onde a majestosa safira brilhava intensamente sob a luz dos lustres de cristal. Junto ao anel, ela jogou sobre a mesa o espesso documento de papel texturizado com selo de cera vermelha, exalando autoridade suprema e uma moral inquestionável. Em estrondosos relatos como este, a dor vira triunfo glorioso, e comoventes relatos de vida se eternizam como admiráveis histórias para chorar de puro alívio. Você gritou para todos que eu engordei, Ricardo, ela sussurrou de forma ríspida, canalizando a força ancestral das maiores narrativas impactantes e histórias de transformação. Mas o que eu carrego não é falha. É o único e legítimo sangue do homem que construiu tudo isso. O dono de cada centavo que você tentou roubar. Era a vitória esmagadora do cenário real sobre a mentira, o clímax absoluto das gloriosas vidas que inspiram. O impacto avassalador fez as pesadas cadeiras de couro rangerem enquanto os acionistas se levantavam em choque absoluto, marcando um triunfo monumental e histórico neste canal de histórias. Ricardo perdeu a voz, a corpulência e qualquer traço de dignidade, sendo esmagado de forma brutal pela realidade emocional e duramente real do momento. Ele finalmente compreendeu seu erro catastrófico. A arrebatadora superação de Helena, eternizada em inesquecíveis histórias emocionantes e impactantes relatos reais, provou que a justiça silenciosa é totalmente invencível. O falso rei perdeu toda sua fortuna e respeito num piscar de olhos, e essa sua queda monumental nos entrega as melhores lições de vida e sublimes contos emocionantes que existem. A mais elevada e pura moral brilhou radiante em seu coração, transformando a humilhação pública do passado em uma força irrefutável, fazendo destes incomparáveis relatos e impressionantes relatos de vida verdadeiras obras e belíssimas histórias para chorar de alegria. No desfecho avassalador dessas majestosas histórias emocionais, a verdade sempre prevalece da forma mais espetacular e visceral possível. A queda de Ricardo não foi apenas financeira. Foi um colapso total, uma ruína pública e humilhante que ecoou nos corredores da alta sociedade como trovão após o relâmpago. As autoridades, munidas das provas inquestionáveis que Helena, com sua precisão cirúrgica de auditora, entregou à mesa, cercaram o prédio. O homem que antes exalava arrogância e snobismo agora tentava, em vão, balbuciar justificativas vazias para um conselho que olhava com nojo profundo e absoluto. Este é o ápice dessas histórias emocionantes, onde o real se impõe sobre a mentira, e vemos que a moral é a única moeda que não desvaloriza quando o destino cobra sua conta. Acompanhar esses relatos é entender que, muitas vezes, a justiça demora, mas quando ela chega, é um processo silencioso e avassalador. Ricardo não apenas perdeu o acesso à holding, ele perdeu seu nome, sua reputação e seu status de intocável. O ostracismo foi sua sentença final. Enquanto isso, Helena saía daquela sala de reuniões com a cabeça erguida, sem a necessidade de dizer uma única palavra extra para selar sua vitória. Ela não era mais a copeira humilhada, ela era a protetora de um legado, a guardiã do futuro do seu filho. Estas vidas que inspiram, que nos mostram o verdadeiro significado da superação, provam que a força não está no que exibimos aos olhos alheios, mas no que protegemos dentro do coração. É um lembrete emocional de que o valor de uma pessoa nunca pode ser medido pela sua aparência ou pelas palavras de um tolo. Não são apenas contos emocionantes, são lições de vida gravadas na história de quem aprendeu que o silêncio é a arma mais poderosa quando se tem a verdade do seu lado. As narrativas impactantes como esta nos lembram que a arrogância é um edifício construído na areia, enquanto o caráter, forjado nas dificuldades, é a rocha sobre a qual construímos nosso destino. Esperamos que este relatos de vida tenha tocado você profundamente, pois estas histórias de transformação são o que mantém acesa a chama da esperança em nosso canal de histórias. Muitas vezes, em Histórias para Chorar, encontramos o alento que precisamos para seguir em frente, sabendo que, independentemente da dor atual, o jogo sempre vira para quem mantém a dignidade. Estas histórias emocionais existem para que você nunca se esqueça do seu próprio valor, não importa o quanto o mundo tente te diminuir ou rotular.
Ao ver como Helena recuperou seu lugar e justiça, somos lembrados de que ninguém é pequeno demais para vencer, nem ninguém é grande demais para cair. Se você se sentiu inspirado por esta jornada de justiça, convido você a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Aqui, continuaremos a trazer relatos reais que desafiam a lógica e aquecem a alma, garantindo que você nunca caminhe sozinho nesta jornada de superação e descobertas. A verdadeira força está em saber que, no final, a luz sempre encontra o seu caminho. A justiça foi feita, o império foi preservado, e uma nova vida pode finalmente florescer em paz. Até a próxima, com mais relatos que mudam a nossa forma de ver o mundo.